Bom, hoje, né, temos aí a alegria de ter o Fábio Miranda conosco, nos guiando nesse tema energia. Então, é um dia de Irmãos da Terra em diálogo, e o nosso tema aqui é energia. E a gente vai ter uma abertura aí, Carol vai nos ajudar a entender esse contexto, mas queria também dar boas-vindas para o Fábio Miranda, que é um amigo querido, já de uma boa jornada. E eu digo que o Fábio é uma pessoa incrível, mas não só ele, a família toda é muito incrível. Então, assim, ele vai contar um pouquinho mais para a gente, a sua jornada e a gente vai ter oportunidade de entender por onde ele anda, né, por onde a vida tem levado os caminhos do Fábio aí. Mas ele vai nos inspirar nesse tema de energia e a gente entendeu pouquinho de forma um pouquinho mais ampliada esse mundo da energia, o que ela movimenta, o que ela conecta, o que ela possibilita. E ele é do Instituto Favela da Paz, que também é uma jornada aí que ele vai contar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas, Carol, traz para a gente aí um pouco essa perspectiva, né? Alguns aqui de nós já conhecemos, mas outros não, que vão nos ouvir depois. Onde é que se insere, né, esse diálogo sobre energia? Conta aí para a gente. Bom dia todo mundo. Que bom que vocês estão aqui conosco. Se eu me repetir, eu peço desculpas, mas então bem-vindos. Hoje eu falo aqui de Itaberá, que é um município vizinho aonde eu nasci, que é Itararé, e nós estamos trabalhando com esses dois municípios, mais os municípios de Itaporanga, Itapeva e Barão de Antonina, junto a 6 comunidades rurais, 2 aldeias, 2 quilombos e 2 assentamentos. E o que a gente está fazendo com eles tem um nome formal que é Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, e através de um edital do CAL, a gente conseguiu um termo de fomento. Então, com esse patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente está fazendo um projeto ao longo de 6 meses, junto a cada uma das comunidades, onde a gente está com elas entendendo quais são os desafios, quais são os sonhos, para juntos a gente elaborar uma série de estratégias para que tudo isso se torne realidade. E uma das coisas que a gente viu que era muito importante era que todos os moradores tivessem acesso a conhecimentos básicos da questão da energia. É por isso que o Fábio está aqui hoje, da construção ou da bioconstrução, por isso que o Tomás esteve aqui na aula passada, sobre cultura, memória, patrimônio, por isso a professora Amália abriu a nossa primeira aula, e nas próximas 2 aulas, que a Isabel, que está aqui com a gente, vai falar sobre a questão da água, e no último dia, como encerramento desse ciclo, a gente vai falar sobre alimento. Então, entendemos que todos deveriam saber um pouquinho sobre esses assuntos e ficarem super aguçados para pesquisarem, se informarem mais, para incorporarem todas essas discussões, exemplos, boas referências nas suas comunidades. Então, a gente segue esse projeto junto com essas 6 comunidades, agora até o finalzinho de maio, mas a nossa perspectiva realmente é que esse trabalho se desdobre em outros e a gente possa ir para o resto das nossas vidas trabalhar com eles, que vai ser uma coisa muito legal e não nos cansaremos ou desistiremos até vermos todos esses sonhos realizados. Então fica aí o convite para quem quiser saber mais sobre os trabalhos. O contato da Associação Canyons Paulistas, onde eu faço parte, está aí. Podem nos escrever a qualquer momento, a gente responde, compartilha. Bem-vindo, Fábio. Obrigada por você estar aqui. Estamos muito curiosos por essa aula e vamos em frente. Passo para a Lara de novo. Obrigada. Então, assim, já sem mais demoras, eu aproveito, obrigada, Carol, por ter dado essa perspectiva, né? A gente se entender numa moldura mais ampla. É um passo dentro de vários passos aí, convergindo para esses melhores planos, né? O melhor caminho que a gente vai poder desenhar e compartilhar e co-criar com essas comunidades. Fábio, a palavra é sua agora. Seja muito bem-vindo. Uma alegria imensa tê-lo aqui. Não estou te escutando. Desculpa, gente. É tanto botão que eu aperto aqui que às vezes eu me perco. Bem, primeiramente, gratidão imensa, Carol, pela introdução, Lara e Lili, né, por convite, por ter dado todo esse suporte, né, que a gente está aqui hoje se encontrando, mas teve toda uma conversação, né, antes, e a gente programando e desenhando esse encontro de hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje.
Eu sempre gosto desse horário das 10, que é o meu horário de energia, né? Então, me chamo Fábio Miranda, faço parte do Favela da Paz, né? Uma organização privada aqui no extremo sul de São Paulo, lá na ponta, diretamente da Quebrada, falando para vocês aqui. O Favela da Paz hoje é uma organização que ela foi co-criada por uma banda chamada Poesia Samba Soul, a banda que eu toco hoje. Então, também estou músico também em algumas situações, né? Vocês podem ver que aí no cantinho lá atrás deve ter um instrumento aí. Então, assim, eu tenho essa liberdade também de estar na música, né? A música foi o grande caminho para tudo isso, né? E as pessoas falam, Fábio, de onde você vem? Eu falo assim, nasci, cresci e sobrevivi no Jardim Ângela. Se a gente for pegar o histórico, né? Para quem não conhece, o Jardim Ângela, na década de 90, foi considerado o lugar mais violento do mundo. Bem, naquela época não tinha fake news, né? Existia essa coisa da fake news, que a gente não sabe se é verdade, se não é. Mas, assim, eu, né, por estar aqui, ter nascido, crescido e sobrevivido nesse lugar, eu falo para vocês que era a realidade constante desse lugar. Não existia aquela coisa meio termo, não. Era o que acontecia realmente naquela época. Então, quando a gente veio para cá, né, eu nasci nesse lugar, essa rua que eu moro chama Rua 2, a famosa Rua 2, que até hoje chama Rua 2. Aquela rua que as pessoas tinham medo de vir. Não podia passar, tinha medo de circular nesse lugar, porque era um lugar extremamente violento. A rua, para mim, sempre foi o buraco do portão. Então, imagina, tipo, tinha um buraquinho no portão da fechadura, que a gente era criança, tinha uns 8, 9 anos, eu ficava só olhando assim, né? Pelo buraco do portão que a gente não podia sair na rua, porque a violência era muito constante. E do buraco do portão eu vi tanta coisa, gente, que vocês não imaginam. Hoje eu tenho minha sobrinha que já está formando, está se formando em veterinária e ela não viu um terço, graças a Deus. Então essa realidade realmente mudou. E de que forma que a gente fez isso? A gente era criança, a gente não podia combater contra o crime, ir de frente com o crime. E a gente começou a perceber uma tecnologia, a gente começou a perceber uma tecnologia que para mim é uma das mais avançadas do mundo. Se tiver outra, eu preciso conhecer, uma chamada música. Engraçado, por que a música? Engraçado, a gente escuta uma música em outro idioma, a gente fala que é a música da nossa vida, não fala? Às vezes você não entende bulufas nenhuma, às vezes está em hebraico, está cantando em espanhol, está cantando em outro idioma, a gente fala, nossa, essa música, sei lá, mexe comigo. Aí você relembra daquela namoradinha lá de antigamente, você relembra de uma cena legal com um amigo. E... engraçado, a música mexe com a gente. Ela consegue entrar, mesmo em outro idioma. Então, quer dizer, a música não precisa realmente, a música tem esse poder vibracional de a gente poder fazer as coisas. E aí, tendo pai músico e salva-vida, a gente começou a entrar nesse universo da música, a gente começou a perceber que a música tinha um potencial muito grande, que a gente começou a virar uma banda aqui nessa região, né? Começou a fazer música, a gente percebeu que era diferente quando tocava naquele lugar mais violento do mundo, aquela rua que ninguém queria vir. Tipo, formou uma banda, só que aqui tinha uma coisa que existia a rivalidade entre bairros, né? Por exemplo, eu morava na Rua 12 e não podia ir na Rua da Feira, que é 2 ruas aqui acima. Mas, gente, eu sou a pessoa do bem. Não, mas você é da Rua 2. O que você está fazendo aqui? Pode dar a volta. Quer dizer, eu não podia circular de um lugar a outro. Era isso que acontecia. Mas engraçado, quando rolava as quermesse, o cara da Rua da Feira vinha aqui convidar a gente para tocar. Ô, queria muito que vocês tocassem na nossa quermesse. Vai ser uma honra ter vocês lá. E aí minha cabeça falava assim, engraçado, com a música pode, né? Eu quando pego minhas perninhas que eu vou passar na Rua da Feira, vocês vão dar a volta. Ah, então quer dizer que a música ela não cria muros, então cria pontes. Então é dessa tecnologia que a gente vai usar para transformar esse lugar. A gente começou realmente a se entregar na música, né, transformar esse lugar realmente num espaço de circulação, né, onde tem pontes que faz essa ligação toda. E quando foi ver, a gente estava rodando todas as quebradas afins afora, fazendo música de uma forma muito, muito, muito legal. E é legal que a música ela vai abrindo esses caminhos, né? Então hoje eu estou esse professor Pardal, né? Formado na Festodologia, mas a minha grande oportunidade foi ir para fora do país, né? Eu tive a oportunidade de ir para uma ecovila no sul de Portugal chamada Tamera. Quando eu fui para lá, eu não fui para ser o cara das tecnologias, eu fui para fazer música nesse lugar. Mas uma coisa muito interessante que meu irmão tinha ido lá, eu fui para lá em 2010 e o Claudio tinha ido um ano antes, né? Em 2009 ele tinha ido lá e aí ele ficava ligando e contando pra gente: nossa, cara, aqui tem um negócio azul assim, cara, que pega energia do sol e sei lá, da eletricidade. Eu falei: ah, é, Claudio, negócio azul. Cara, eu fui na cozinha, não tem botijão de gás, cara. Eles usam um negócio de biodigestor, cara, que é tipo o resto dos alimentos e transforma em biogás. E aí usa como gás de cozinha. Eu falei: cara, o chuveiro não tem fio, cara. Eu- Aí eu chegava na minha mãe e falei: mãe, o Klaus tá ficando doidão. O Klaus tá falando uns negócio de treco azul, de gás que, não tem fio no chuveiro. Eu falei: mas que é isso, mãe?
Aí quando ele voltou para cá, ele falou, cara, vai ter uma oportunidade de a gente poder fazer música nesse lugar. Eu falei, eu quero ver esse treco azul. Então eu fui nesse âmbito de fazer música nesse lugar e também conhecer essa tecnologia. Quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, eu olhei o treco azul ali em cima, cara, pegando energia. Eu falei, então, cadê o gás? O botijão de gás? Não tem, aqui é biogás, a gente transforma todo o sistema do resto dos alimentos, vai com um biodigestor, a gente tem todo o processo bioquímico, as bactérias vão digerir isso. Eu falei, caramba! Eu falei, nossa, isso existe. E aí o meu questionamento sempre foi, por que isso não está na minha quebrada? Por que esse treco azul não está nos telhados lá da minha casa, nas periferias afora? Por que a gente não tem biodigestão? Foi daí que realmente eu fiz essa mudança de chave na minha vida. Eu falei, eu quero ser um músico funcional. Eu quero ser um músico que vai fazer tecnologia também. E foi literalmente nesse lugar que eu me descobri, né, nesse mundo realmente das tecnologias, que a gente pode transformar, só que é aquela coisa, né, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes não funciona, né, às vezes a gente está vendo uma tecnologia como na Suíça, né, você vê aquela coisa toda na Suíça, e como fazer isso na minha quebrada? Olha para o seu redor, se conecta com a rede, vê o que você tem disponível, que tudo que a gente fala, né, eu sempre escutei que o lixo é luxo, né, tudo se transforma, nada se desperdiça nessa vida. Então eu comecei a adaptar essas tecnologias e comecei a transformar esse lugar. E o questionamento sempre era, as pessoas me perguntam, né, ah, mas Fábio, qual que é a sua, qual que é a sua profissão, né? Qual que é a sua profissão e a sua formação? Aí eu falei, bem, profissão, não sei. Uns tempos atrás eu era florista, né? Florista, que agora chama designer floral, né? Coisa bonita. Agora, tudo agora, né, Carol? Tudo agora tem um nome bonito, né? Antigamente era florista, hoje é designer floral. E eu falei, você tem uma profissão. E a formação? Né? A formação eu pensava, cara, eu tenho terceiro de cordial completo. E teve um amigo meu que falou assim, Fábio, você é formado na faz tudologia, cara. E esse grande amigo chama Tomás Lotufo, cara que eu tenho um respeito e admiração muito grande. Ele falou, bom, pronto. E eu parei de perguntar quem eu sou. Parei. Não. Eu levanto de manhã e falo assim, quem eu estou hoje? Olha que sensação de liberdade que dá pra gente quando a gente levanta de manhã e fala assim, ó, quem eu estou hoje? Eu posso estar aí um cientista, um pesquisador, por que não? A gente pode? Claro que a gente pode. Por que não maker, né, Carol? Essa palavra com um nome tão bonito, agora maker, né? Que é um movimento fantástico. Mas assim, eu conheci esse movimento agora, mas a minha referência quando criança era o professor Pardal, que pegava um elástico, uma borracha e um clips, fazia um foguete. E isso foi muito legal na minha vida, porque começou a me dar essa sensação de liberdade que a gente pode ser o que a gente quiser ser na vida. Basta a gente acreditar nessa energia e esse potencial que a gente tem. E em alguns momentos também eu estou baixista, estou músico. Por que não um músico funcional, né? Imagina um músico que instala sistema de energia solar. A gente pode ou não pode? É claro que a gente pode. A gente pode fazer tudo que a gente quer ser na vida. E mesmo sem ter uma formação técnica, né? Porque a vida nos ensina isso. A vida dá essa energia para a gente poder acreditar em tudo. E por que não hoje ser a grande referência do estado de São Paulo hoje em energia solar? Favela da Paz, que é essa organização que eu faço parte, né? A gente é a primeira microgeradora de energia solar do estado de São Paulo e a segunda do Brasil. Isso, gente, dentro da quebrada. A gente tira, por exemplo, essa nossa conversa agora, essa nossa aula, está sendo uma aula totalmente sustentável, porque o que está gerando essa energia que está comandando todos esses equipamentos está vindo lá da nossa estrela querida, que é o Sol. Então, assim, a gente pode ter um potencial muito grande de fazer aquilo que a gente quer. Então, imagina, eu sem formação nenhuma, formado na fastodologia, né, atuo como palestrante nos PDCs da vida aí, com os nossos parceiros da nossa rede permacultural. Às vezes também tenho esse título de professor, mesmo você tem uma formação, né, mas eu sempre tenho um respeito muito grande, né, por esse nome professor, porque acho que todo mundo tem o potencial e a capacidade de ser um professor, de ensinar e aprender juntos. Então, levo muito isso comigo, uma profissão que eu tenho muito respeito e admiração, porque se hoje eu cheguei até aqui, eu tive muitos professores na vida, mesmo sem ter formação, né? Então, acho que todo mundo tem esse potencial. Por que não um super-herói, né? Existem tantos aí na vida, né, que são fictícios. Por que não um super permatec? O seu potencial de energia, a sua energia que flui, pode ir em muitos lugares. E é engraçado que esse foi um amigo meu que fez para mim esse desenho. Ele falou, Fábio, você tem superpoderes, cara. Aí ele desenhou e me deu, falou, oh, seus superpoderes são esses. Eu falei assim, então isso vai chamar Super Permatec. E é engraçado que hoje eu tenho essa posição também de estar como pai, né? Então eu tenho dois filhinhos, que é o Guilherme e a Alice. Engraçado, a Alice, quando vê essa, eu tenho a camisa, né, com esse super-herói, ela fala assim, papai, o papai é o meu super papai. Então, assim, acho que todo mundo tem esse potencial também de ter seus superpoderes, né?
E a gente tem que acreditar literalmente nisso. Uma coisa que é muito importante, assim, às vezes, meu pai salva a vida, músico, engraçado. Você já viu aquela história que fala que filho de peixe, peixinho é? Isso é fato, né? Então, por exemplo, esse ser aqui que está falando com vocês, filho de salva-vida, não sabe nadar e morre em bebe de água. Então, quer dizer, filho de peixe, peixinho, não é, né? Mas é uma coisa muito interessante, meu pai nunca falou para mim assim, nossa, Fábio, você é a vergonha da família, seu pai salva a vida, você não sabe nadar. Jamais, ele nunca falou isso para mim. Ele sempre falou da importância do ser humano saber nadar. Aí ele sempre falou, Fábio, faça aquilo, cara, que realmente está no seu coração. Que energia é essa que você acredita? Eu falei, pai, eu acredito na energia da música, que a gente pode ser livre na vida. Eu falei, então siga esse caminho, cara. Mas ele nunca falou para mim que ele era a vergonha da família. Engraçado, às vezes eu perguntei pro meu filho Guilherme, falou, Gui, você quer ser que nem o papai, assim, músico, cientista, pesquisador? Ele falou, eu não. Quem sou eu, né? Sou filho de salva-vida, não sei nadar, porque o Guilherme tem que ser igual a mim. Eu falei, Gui, que você quer ser o quê? Eu falei, eu quero ser youtuber, pai. Eu falei, legal, cara, busca esse caminho. E às vezes eu fui fazer uma palestra para o Sesc Jundiaí sobre biodigestão, né? Ele falou, pai, eu posso participar? E ela online, né? Porque de pandemia era online. Pai, eu posso ser seu ajudante? Eu falei, pode, Gui, claro. É bom que hoje eu vou treinando para ser youtuber. E é engraçado, olha o Guilherme aí, ó, no dia. Atuando como. E aí tinha toda aquela pegada, né? Então, gente, segue meu pai aí, segue o canal dele. Quer dizer, é uma coisa que é dele, é uma energia que é dele, né? Realmente, literalmente, uma coisa que ele acredita, né? E nada, o lugar que realmente me colocou isso, gente, foi Tamera. Então, quem não conhece, busquem Tamera. É uma ecovila no sul de Portugal fantástica, lugar onde tem pessoas assim excepcionais no mundo, fazendo uma grande diferença, né? E foi lá que realmente quando eu pisei nesse lugar, eu falei, caramba, existe um monte de gente pensando de que forma que podemos viver mais autossuficiente em energia, e energia como um todo, né? Essa coisa, como que eu troco essa energia com outras pessoas? Então, quando eu cheguei nesse lugar, literalmente, eu percebi que ali era um grande centro de tecnologia, né? Eles estudam várias formas de várias da gente do mundo inteiro nesse lugar para poder estudar realmente de que forma que a gente pode ser autossuficiente em energia, de forma que a gente pode ser mais íntegro com a natureza, de forma que eu me relaciono com as pessoas. Isso também é energia. De forma que eu troco essa energia com as pessoas. E foi lá, literalmente, gente, que eu virei a minha chavinha. Porque eu sempre falo, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, existe esse famoso ninguém tira de você, né? Que é o famoso virar a chavinha. Só que o sistema ele é muito duro com a gente às vezes, né? Você, sem formação nenhuma, músico, ir em escolas dar palestra de tecnologia? Não, jamais. Você dentro da USP fazendo pesquisa de biodigestão com o professor livre docente de biodigestão, você com terceiro. Não, o sistema é tão duro com as vezes que a gente até desacredita do nosso potencial. Mas quando a gente faz isso aqui, ó, que a gente vira essa chavinha, que a gente fala assim, eu posso, eu consigo fazer isso. E a gente começa a acreditar numa coisa, de uma energia que flui entre a gente. Que energia é essa? É que a gente fala assim para as pessoas, nossa, é que nem a Lara. A Lara tem uma energia tão boa, mesmo assim à distância, assim, eu vejo esse brilho no olho, e a gente acredita, né, que pô, eu quero estar perto da Lara, mesmo ela distante, mesmo online. Que energia é essa, gente? Que a gente sente, mas não vê, mas tem pessoas que veem a áurea azul, né, essa luz azul, que nós seres humanos temos esse potencial também de ser energéticos. E aí um grande filósofo, um grande mestre falava assim, ó, o impossível existe até que alguém duvide e prove ao contrário. Então, beleza. Vocês acreditam que o ser humano é um ser energético? Quem acredita, dá um joinha. Acredita? Eu também acredito. Então, se a gente, ser humano, né, tem esse poder vibracional de energia, de fluir energia, de sentir energia, de ver energia, de passar energia, será que nós temos o potencial e a capacidade de acender uma lâmpada? Sim ou não? O que vocês acham? Claro, eu acredito. Então, beleza. Ó. Mesmo à distância, deixa eu ver se eu tenho uma lâmpada aqui. Eu sempre tenho. Pronto. Tem aqui uma lâmpada. Igualzinha essa. A Carol não quer, a Carol tá numa área aberta, tem a luz do sol aí, né? Toda. Mas assim, quem tá em casa, se olhar para cima, você tem uma lâmpadazinha igual essa. Igualzinha essa. É uma lâmpada diferenciada, mas para uma lâmpada poder funcionar, a gente precisa de um quê? De um receptáculo. Olha que nome bonito, hein, Li? Receptáculo, mais conhecido como bocal. Então a gente tem uma lâmpada, a gente tem um bocal, e aí a gente vai rosquear a lâmpada aqui, rosquear a lâmpada. E eu acredito que a gente está com uma conversa muito boa e eu estou cheio de energia, porque eu acordei hoje virado com 220.
Então, se eu pegar essa lâmpada aqui, eu acredito que eu posso. Deixa eu apagar minha luz aqui. Eu acredito que eu posso, com a minha energia, sim, por que não acender essa lâmpada? Ó. Aí vocês devem estar pensando, nossa, que mágica é essa, né? Aí o Lee deve estar ali, Gabriel. O Lee deve estar pensando, nossa, deve ser o bocal, é o receptáculo. Aí a Carol já está ali, meu Deus do céu, como que esse cara fez isso? Beleza, ó, eu acredito que a gente tem esse potencial, essa capacidade de acender energia. Só que nesse momento agora a gente está tão distantes um do outro, mas conectados nessa rede, possa ser que é o bocal, Lee? Talvez? É o bocal, Carol? O que você acha, Lara? Então, beleza, ó, eu vou tirar aqui o receptáculo e eu tenho simplesmente a lâmpada, ó. Aí vocês devem estar imaginando, ah, mas o Fábio é da tecnologia, deve estar acendendo via Bluetooth, ou deve estar acendendo aí é, de alguma forma tecnológica, ou deve ser talvez a Alexa que está acendendo a lâmpada. Alexa? Alexa? Você acendeu a lâmpada, Alexa? Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado lâmpada. Bem, não foi ela. Então, vamos pensar que agora a gente tem uma outra forma de se comunicar e passar a nossa energia quando a gente se comunica com as pessoas, quando a gente fala com as pessoas, a gente se comunica com as pessoas, a gente tem potencial. Então, tudo bem, a gente não tem um receptáculo, um bocal, mas a gente tem uma boca. É dessa forma que eu acredito que a gente pode fazer qualquer coisa quando a gente tem energia pulsante dentro da gente. Quando a gente faz essa virada de chave, a gente pode acender até uma lâmpada ou ir muito mais além do que isso. Foi então dessa forma que eu comecei a me descobrir na tecnologia e na energia. Hoje faço parte do Estrela da Paz, coordeno aí uma iniciativa chamada Periferia Sustentável, né? Que é um laboratório de tecnologia que vocês estão vendo aqui, né? Todos esses equipamentos aqui atrás, né? As pessoas falam, nossa, é o fundo do Zoom. Eu falei, não, galera, é um painel totalmente touch, vocês podem tocar literalmente. É um espaço realmente que a gente trabalha todas as questões das tecnologias, né? Tanto energia solar, captação de água da chuva, biodigestão, que é uma área que eu atuo muito, né? Desde 2010 eu venho trabalhando sobre questão de biodigestão, pesquisando, espalhando isso ao Brasil afora, realmente, e sabendo que tudo se transforma, né? Não existe o famoso jogar fora, né? Jogar fora da onde? Não existe fora, é tudo dentro. Né? E uma palavra uma frase que eu sempre escutava quando era criança, né? Que a gente tem um filósofo chamado careca. Careca é aquele cara que quando estamos goró aqui na rua, ele vira um filósofo, ele fala coisa que você não acredita. Então, desde criança eu ouvi ele falando assim, ó, o lixo é luxo. Eu falava, careca, por que o careca tá falando que o lixo é luxo, o lixo é luxo, o lixo é... Quando eu percebi, comecei a entrar realmente na biodigestão, eu falei, tem uma diferença do que é lixo, o que é resíduo. Que potencial é esse que a gente consegue transformar em energia? Então, assim, não existe o jogar fora, tá tudo dentro dessa forma que a gente tem que ter esse olhar realmente que tudo se transforma. Né? E pensando muito numa palavra que eu gosto, né, que é o desafios, né? A gente é desafiado a todo momento a fazer coisas e entregar nosso potencial, entregar nossa energia. E meu grande desafio era falar sobre energia solar dentro das escolas, lugares que eu ia. Né? Como que eu ia falar para as pessoas que existe um treco azul que capta a energia do sol? Não, mas isso aí é uma tecnologia de outro mundo, né? De outro país. Isso aqui jamais. O Brasil, a gente não vai conseguir produzir essa energia aqui. E quando eu entrava nas escolas, era um músico falando de tecnologia, falando de energia solar. Eu falei, de que forma que eu vou poder me comunicar com as pessoas? Eu acho que eu vou pegar uma caixa, vou encher de traquitana dentro, cheio de gambiarra, e vou levar até as pessoas e falar, gente, existe energia solar, a gente consegue carregar com a gente. Foi um desastre. Meu primeiro projeto era grande, deu trabalho, queimei um monte de componente. E aí eu falei, não, mas eu tenho essa ideia aqui na minha cabeça, tá aqui dentro. Eu falei, acho que eu vou chamar um amigo meu que faz um mapa eletrônico e vou pedir para ele desenhar um projeto eletrônico para mim. Beleza. Naquela época eu estava iniciando, então eu não sabia ler um mapa eletrônico. O que ia adiantar? Eu pegar, mesmo quando eu catar uma cifra, uma partitura virar de cabeça para baixo, querer ler. Eu falei assim, eu não tenho essa linguagem. Eu falei, mas está aqui, ó, na minha cachola. Está aqui tudo, esse desenho universal, esse desenho gambiarra, esse desenho da fastidologia. Aí eu catei um caderno e comecei a desenhar um projeto eletrônico de alguma coisa que eu lembrava muito do Gato Félix, lembra? Que ele abria a maleta dele, arrancava um elefante de dentro. Eu falei, tinha que ter alguma coisa que eu abrisse, assim, mostrasse para as pessoas que a gente pode produzir nossa própria energia. E eu comecei a desenhar. Peguei um caderno, nem um caderno técnico, gente, era um caderno de escola mesmo, e comecei a desenhar. E eu, ao símbolo do resistor, o símbolo do resistor, como que é? Não importa, eu coloquei uma carinha feliz e escrevi resistor em cima. Bem, é para mim, né? Importante eu entender, outras pessoas que olharem para isso vão entender que aquilo ali é um resistor. E aí eu não tinha um laboratório chique como esse aqui, né? Então o que eu fiz? Eu peguei,
cantinho de sofá da minha casa, botei uma mesinha e comecei a trabalhar nesse projeto. A minha esposa chegava e falava, nossa, Fábio, que bagunça. Eu falei, bagunça não, laboratório. Não, mas é o sofá é uma mesinha, não importa. Para mim, eu vejo como laboratório. E graças a Deus, hoje, né, a gente tem esse espaço maravilhoso, porque eu acreditei que um dia isso ia acontecer. Né? Até sair meu primeiro projeto, maleta solar, né, que era um dispositivo que eu conectava ele com o painel, conectava com a bateria e conseguia ir para várias escolas, vários lugares, mostrando esse potencial que a gente tem, né, de produzir energia, né, de uma forma muito mais sustentável e muito mais energética para a gente. Pra vocês terem ideia, qual o potencial disso? Eu já cheguei a ter um blackout aqui na rua, na Camura inteiro apagado, e eu tinha energia. Fui lá, catei minha maleta solar, né? Liguei a televisão, liguei o roteador e estava ali, fiquei durante 4, 5 horas usando esse dispositivo, né? Meio gambiarra, meio fastidologia, e também com esse conceito didático, né? Da gente poder realmente entregar esse potencial que a gente pode sim, né? Fazer gambiarras e afins, né, ali. E aí, pensando nos desafios, né, que a gente vai colocando na vida, eu falei, já pensou se a minha maleta fosse mais tecnológica, né? Se eu pudesse conectar ela via Bluetooth, ou sei lá, talvez que ela fosse um computador portátil. Eu falei, por que não, né? O céu é o limite para quem tem a chavinha virada. Quem vira a chavinha, o céu é o limite. E eu comecei a trabalhar de novo num projeto onde eu tivesse uma maleta solar mais íntegra, né? Que eu chamei de Maleta Solar 4.0. Eu gosto de dar uns nomes chiques assim, né, cara? A gente põe uns nomes chiques assim, fica legal pra caramba, né? E eu comecei a trabalhar nesse projeto, né? Comecei a perceber um pouco mais essa questão da fusão das tecnologias. Porque a tecnologia, quando a gente faz esse equilíbrio, né? Que você tem as novas tecnologias, as nossas tecnologias ancestrais, você consegue fazer esse potencial realmente de despertar o senso criativo. Quando você faz isso, você vira sua chavinha e fala, pronto, agora a gente pode até sair esse projeto, que é a Maleta Solar 4.0, né, que ela não só tem esse potencial de captar a energia do sol e você andar com ela, é um computador portátil conectado via Bluetooth, que você consegue fazer um monte de coisa legal. Só que o grande desafio disso é aonde que eu consigo chegar com isso? Então, imagina que hoje eu circulo dentro das escolas falando sobre tecnologia, falando sobre energia solar, e aí essa coisa do mexa, por favor, né? Geralmente quando a gente vai num lugar com muito equipamento, a primeira coisa que tem é uma plaquinha escrito assim, ó, não mexa. Por exemplo, eu fiz uma plaquinha minha totalmente ao contrário, assim, mexa, por favor. Quando eu vou para essas escolas, é isso aí que vocês veem. A juventude, eles precisam se conectar com essa forma lúdica da tecnologia, das energias. Então, quando eu vou, eu falo assim, ó, galera, tá livre, podem brincar à vontade. Aí eles entram na internet, aí colocam música, porque assim, tem uma possibilidade muito grande. E eu falo tudo isso com energia solar. Eles falam, nossa, mas que legal, né? Que bacana. E uma coisa que é muito interessante também, como que a gente pode fazer a fusão ainda mais, né? Então, tem uma segunda maleta, que é uma maleta chamada OMEC, né, que ela trabalha essa questão também da inclusão. Então, imagina que é uma maleta onde você tem ela toda em braille, né, que você consegue ir ali, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa cega, ela consegue identificar todo onde estão os componentes, se ela tem geometria. Por que eu despertar disso, gente? Uma vez eu fui fazer uma interação numa escola e chegou uma menina que era cega, ela falou, Fábio, eu posso sentir a sua maleta? E aquilo me deu um start muito grande, né? E ela falou, você pode me conduzir até a sua maleta? Então, né, ela colocava a mão assim, ela ia passando a mão, ela falava, Fábio, o que que é isso aqui? Eu falei, Fernanda, esse aqui é o botão onde a gente liga a luzinha. Aí ela foi sentindo a maleta, ela não estava vendo a maleta. Eu falei, gente, eu preciso... não, não tem uma coisa que não está certa. Aí foi aí que eu desenvolvi esse projeto junto com um amigo meu chamado Guilherme Kumanami, do Mudalab, que é essa maleta, onde dentro dela tem um livro, que você consegue interagir com esse livro e sentir essa sensação de estar tateando e ver onde está o botão, ouvindo, e tudo isso com energia solar. Então, assim, hoje eu levo bastante dessas coisas para os jovens, né? Eu trabalho muito com jovens hoje na questão das tecnologias, e sempre achando que tudo é um legado, né? Tudo que eu estou fazendo hoje, né? Essa sequência da vida. Meu pai salva a vida, música, e hoje tem um filho tecnológico, tem um outro filho que é o Cláudio, que é meu irmão, que toca mais de 40 instrumentos. Então, realmente, essa forma a gente pode realmente fazer as coisas e deixar um legado, né? Então, hoje eu tenho circulado muito em escolas, em periferias e afins afora, levando essa questão da tecnologia. Né? Meu primeiro projeto que eu iniciei aqui na comunidade foi em 2017, que era um curso chamado Seja Sustentável, que a ideia era realmente, né, a gente poder levar a tecnologia até as comunidades, né? Energia solar, todo esse conceito de tecnologia de baixo custo. Então, circulo bastante nas escolas hoje e universidades,
Brasil inteiro, né, levando energia solar, biodigestão e todas essas tecnologias e afins, sabendo que tudo é um grande potencial quando a gente acredita que a gente pode. Então, imagina, a juventude hoje está muito conectada com a tecnologia. Então, eu fiz um projeto chamado Laboratório de Tecnologia Cidadã. Qual que era a ideia? Identificar nos jovens e as pessoas afins o que a gente pode fazer coletivamente, né? Porque quando a gente entrega uma tecnologia, será que é bom para todo mundo? Então, quando a gente pensou em fazer um projeto aqui, eu chamei os jovens e falei assim: vocês querem fazer alguma coisa juntos? Beleza. Então, primeiro a gente tem que ouvir a comunidade, né? A gente tem que saber o que a gente vai entregar que é um bem comum para todo mundo, que é uma vontade comum para todo mundo. Porque pode ser uma coisa que é interessante para a gente, que a gente vai curtir para caramba, e quando a gente faz essa entrega, como que é para as pessoas? Então, esse ouvir a comunidade é legal. É o projeto que a gente está fazendo aqui. E o mapeamento, vamos mapear realmente quais são esses lugares, quem são os talentos, né? Quem são as pessoas habilidosas, porque quando eu fiz esse projeto, tinha gente boa de programação, tinha gente boa de marcenaria, tinha os professor Pardal, tinha os observadores, né, que eu gosto muito, né, da galera que fica só ali, ó, só olhando, que é o famoso olhar fora da caixa, né? Porque a gente que é os cabeçudos que gosta de ficar mexendo, 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 tem sempre alguém que tá ali, ó, só olhando, observando, opa, esse cabinho vermelho não é, não, acho que ele é ali. Poxa, mas é mesmo, como que eu não vi isso? Porque você tá olhando dentro da caixa, né? Então, tem os observadores também, que é muito importante, essa galera fica observando, e na hora de dar aquele resultado, falou, opa, eu vi de outra forma, isso é muito bom, é uma coisa colaborativa. E esse projeto que eles fizeram, né, foi muito legal, que eles identificaram que a comunidade gostava muito de plantar, né, gostava muito de horta. E a desculpa que era, mas eu queria tanto ter uma horta em casa, mas eu não tenho tempo e não tenho espaço. Mas isso aí não é verdade, né? Porque eu também não tenho tempo, não tenho espaço, hoje eu tenho diversas hortas espalhadas aqui no instituto. Né? Às vezes não tem um tempo para irrigar, mas a tecnologia, a energia solar pode trabalhar para a gente, né? A gente pode fazer hortas inteligentes, onde elas auto se irrigam. E o legal é que essa entrega foi muito bacana com os jovens, né? Eles perceberam que a comunidade queria muito uma horta comunitária, né? Onde tivesse um espaçozinho, todo mundo podia cuidar e plantar. E aí eles fizeram realmente um projeto muito legal, né? Eles fizeram uma horta totalmente sustentável, com energia solar, onde tinha um postezinho com iluminação. E essa horta eles escolheram fazer na nossa mina d'água. Então, imagina, a gente tem uma fonte de água natural aqui na Quebrada, gente, que é o lugar onde todo mundo bebe água, outras comunidades vêm buscar essa água aqui. Então, a gente fez esse projeto lá, foi muito legal, e aí virou uma hortinha comunitária, onde realmente a gente fez uma entrega de uma coisa que as pessoas tinham uma vontade comum, né? Era uma vontade de ter uma horta comunitária nesse lugar, e por que não na mina, esse lugar tão sagrado, né? Onde a água habita, esse ser tão fantástico, né, para a vida humana, que eu acho muito importante a gente ter esse respeito pela água, que é uma coisa muito legal. E é isso, gente. Eu circulo em vários outros lugares também, né? Apoio outras organizações, né? Fazendo projetos, sempre trazendo esse potencial realmente que os jovens estão muito conectados com a tecnologia, né? Muito mais presente agora com as energias renováveis. Então, o que a gente faz é realmente levar esse potencial todo, né? Então, esse projeto que vocês estão vendo foi da Fundação Gol de Letra, né? Que foi uma parceria com a Fundação Avina. Eles tinham um problema muito sério lá, porque eles têm a quadra de futebol, né? Então, quando não tinha é, a possibilidade de lavar a quadra, porque assim, a gente está na periferia, gente, o corte de água é frequente. Então, se eu for ali agora abrir a torneira, não tem água da rua, porque os caras fecham a água. A gente passa, tipo, 2, 3 dias sem água. Você não tem as caixas, os reservatórios, você fica sem água. A água só chega de madrugada. Então, imagina, lá é a realidade em todas as periferias. Quando eu fui para lá para fazer essa atuação, eles falaram, Fábio, a gente não consegue lavar a quadra. Às vezes, quando tem atividade aqui, a gente não consegue lavar a quadra, a gente não consegue usar, porque a quadra fica suja, não tem como usar. Falou, a gente pode pensar num projeto para cá? Eu falei, sim, seria interessante. Eu vou consultar um grande amigo chamado é, Guilherme Castanha, porque ele é o cara das águas, ele vai ter alguma ideia. Eu troquei ideia com o Gui, ele falou, Fábio, me manda uma foto do telhado. Ele tirou a foto, cara, por que você não faz uma cisterna assim, assim, assado? Eu falei, beleza, é isso. E a gente montou o projeto, né? E qual que é a grande ideia disso, né? A gente poder fazer isso juntos, né? Levar esse conceito com os jovens, a gente poder construir isso junto. Foi muito legal. Quando a gente chegou lá, a gente trabalhou diversas tecnologias, energia solar, programação, né? A gente pensou na cisterna, mas uma coisa que me chama muita atenção lá foi essa entrega dos jovens, né? Quando eu cheguei para eles, eu falei assim, bem, a gente precisa desenhar o projeto, né? Como é que vai ser a cisterna? Como é que vai vir água do telhado? Como a gente vai fazer isso? A gente precisa de alguém bom de desenho. Aí todo mundo falou assim, a Bianca é boa de desenho. Eu falei, é, Bianca? Ela falou assim, sou mesmo. Eu falei, nossa. E realmente, gente, era ela muito boa de desenho. Então ela projetou todo o desenho. A gente falou assim, então você vai desenhar aqui o nosso projeto.
Então, ela foi lá, desenhou como que ia ser a caída d'água, fez os estudos certinho, desenhou a cisterna, e literalmente a gente depois fotografou isso, a gente seguiu o projeto, né, da Bianca da forma que ela imaginou. Então, assim, o jovem hoje, todo mundo tem um potencial muito grande. E ela foi com uma convicção tão grande quando ela virou a chave, falou assim, eu sou boa de desenho mesmo. Falei, pronto, a gente tem nossa projetista aqui. Então, hoje, gente, o que eu venho fazendo literalmente é isso, é circulando em diversos lugares, diversas quebradas, trazendo realmente esse potencial do jovem, que a gente pode desenvolver tecnologia junto, que a gente pode transformar aquilo que as pessoas chamam de lixo, né? A gente pode transformar isso em tecnologia, né? Tendo esse grande potencial, né? Que a gente pode fazer. Então, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo foi um curso lá em Pirituba, que é o Seja Sustentável 4.0. Então, quando eu fui para lá, a gente estudou todo esse conceito de energia solar, reaproveitamento de materiais, biodigestão. Só que quando eu cheguei lá, eles falaram assim, professor, aqui tem um problema muito sério, que a nossa viela, aqui na comunidade, tem uma viela que ela não tem iluminação. Eu falei, mas como não tem iluminação? Não, não tem o poste, não tem o poste, mas está totalmente abandonado. E acontece, as pessoas não estão passando por lá porque está tendo um risco muito grande, as pessoas têm medo, porque a noite é escura, já teve coisas de assalto, é passagem da escola. Eu falei, vamos lá ver essa viela. Gente, quando eu cheguei lá, não era viela, era uma avenida. Porque o negócio era de uma ponta a outra de uma rua. Eu falei, gente, como a gente vai iluminar isso daqui? E ele falou, você não falou lá que o impossível existe até que alguém no vídeo prove ao contrário? Eu falei, então não foi eu que falei, quem falou foi o Einstein. Foi ele que falou. Mas tudo bem, vamos lançar um desafio aqui agora. Vamos iluminar essa viela usando energia solar. De que forma? Vocês vão estudar a hora que as pessoas passam aqui. O que seria interessante ter um postezinho de energia com energia solar? Vamos perguntar para a comunidade o que eles acham. Vamos mapear qual que é o horário que as pessoas gostariam de passar aqui e não estão passando mais porque não tem iluminação. E foi muito legal que foi toda a questão de um estudo, né, de mapear a comunidade, de ver esse potencial que estava ali. E a gente começou realmente, né, o literamoso o dia do mão na massa, mão na terra e mão na furadeira. Então a gente começou a pensar de que forma que a gente dominar essa viela. E tinha que ser material de baixo custo, né? Porque a gente não tinha um apoiador financeiro para poder fazer isso. Então vamos buscar esse material. Então a gente pegou essa ideia do poste, né, feito com garrafa PET, que é uma ideia que vem muito do litro de luz, né? Durante 2 anos eu fui ali conselheiro do litro de luz. E a gente literalmente transformou aquele lugar escuro onde as pessoas não passavam numa viela totalmente iluminada, usando energia solar, usando novas tecnologias. E é engraçado que esse espaço ficou iluminado durante 2 anos. Depois de 2 anos, né, o setor público foi lá e iluminou esse lugar. Então, durante 2 anos, esse lugar ficou iluminado usando essa tecnologia, né, totalmente acessível para a gente, feito pelos jovens, de uma forma muito colaborativa. E a gente conseguiu avançar muito mais nessa região de Pirituba. A gente iluminou uma outra viela na Barra do Jacaré, né, usando esse mesmo conceito que a gente pode fazer as coisas juntos, que a gente pode reaproveitar material, que a energia é em grande potencial, quando a gente se junta, a gente se torna uma rede muito potente. E aí é isso, gente. A gente tem feito muita coisa muito legal, né? Ainda mais trabalhando com a juventude, levando as tecnologias, né? Saem projetos fantásticos, desde hortas automatizadas, um monte de coisa legal, né? Levando esse grande potencial de energia. E o legal é que a gente pode ir muito mais além das periferias, né? Então, eu tive na Amazônia durante um tempo, né? Em 2018, trabalhando um projeto de biodigestão. Fui para Santarém, né? E quando eu fui para lá, o grande objetivo era a gente poder estudar a questão das tecnologias, energias renováveis. Já era um cenário totalmente diferente do que eu estou acostumado a trabalhar, né? Dentro das comunidades, de repente eu estava indo para a Amazônia, atravessando o rio Tapajós, morrendo de medo, 18 quilômetros de extensão e eu com 2 coletes salva-vida, né? Porque não tinha, eu estava morrendo de medo. Só que quando eu cheguei lá, gente, a realidade era literalmente essa, tá vendo? Eu carregando um botijão de gás, coisa que eu mal faço aqui, né? Porque a gente tem biodigestão, só que engraçado, esse botijão de gás, quando chega para lá, ele tem que atravessar 18 quilômetros de extensão do Rio Tapajós. E quando chega lá do outro lado, o custo chega absurdo para as comunidades ribeirinhas, para os indígenas, que precisam, né, do gás de cozinha. Então, quando eu fui para lá, foi realmente fazer esse estudo, né, e a dificuldade que é chegar essas áreas mais afastadas. Então, imagina, a gente precisava levar todo o material, chegou uma hora que o barco, né, que esse barco grandão, não chegava até a margem do rio. A gente teve que jogar os equipamentos, todos os tanques, literalmente no rio e empurrando até a margem do rio. E quando a gente foi para lá, foi realmente estudar a questão da biodigestão, né? Então, a gente tinha a juventude, comunidade ribeirinha, indígena. Esse projeto foi muito legal também, que eu fiz junto com o Léo Atler, que é de um projeto do Rio de Janeiro chamado Taboa Engenharia, um cara fantástico. Então, a gente foi fazer um estudo lá para como que conseguir transformar esse material que eles tinham para poder construir um biodigestor nessa sede deles. E a gente realmente conseguiu fazer esse projeto, foi muito legal. Foi uma cena totalmente diferente para mim, né? Tá num espaço. Quando eu cheguei lá, que eu pisei, eu falei, gente, não tem cimento, né? É só areia. Falei, como que a gente vai conseguir
construir, colocar 3 tanques de quase 1 tonelada aqui, que eles vão estar cheios, nesse piso, ele vai afundar. E aí foi muito legal essa questão da técnica local, né? O saber local. Os meninos falaram assim, não, professor, a gente vai fazer um esquema, a gente pega a areia do rio, a gente coloca areia, vai colocando uns pedriscos, a gente vai compactando, depois você pode colocar o trator em cima. Eu falei, é sério? E o legal é que foi uma forma que as meninas fizeram, elas iam lá, pegavam a areia do rio, aí faziam várias camadas, elas vinham com uma ferramenta que elas criaram lá, elas iam compactando isso. E a gente colocou os tanques em cima, e depois não teve problema nenhum, literalmente. E foi muito legal que depois, né, eles mandaram até uma foto para mim, né, deles fritando um ovo usando o biodigestor. O gás produzido dos resíduos lá do Cefa, né, que é esse espaço que eles têm, essa cozinha comunitária, depois eles mandaram uma foto para mim deles fritando o ovinho lá, já usando o biodigestor. E uma coisa que é muito interessante, gente, que para mim foi muito transformador estar lá, essa coisa do plantar a sementinha, né? Quando eu fui para lá, tinha 2 jovens, que era a Jane a Jane e a Dulce, que são irmãs, né? E elas participaram do curso assim integralmente, se integraram, assim, né, tipo, participativas. Elas falaram, nossa, professor, vai ser muito legal se a gente puder levar isso aqui para as comunidades ribeirinhas, para a gente levar para dentro das escolas. Eu falei, não, é fantástico isso, que muito legal. De repente eu estou aqui já, né, na minha quebrada, recebo uma foto das meninas, elas dentro das escolas, dando formação de biodigestão, levando a biodigestão para dentro das comunidades ribeirinhas, dentro das escolas. Quer dizer, a sementinha foi plantada. Depois elas não precisavam lá do professor Fábio, né? Hoje me chamam de professor, mas hoje elas têm esse projeto, né, de levar a biodigestão para as comunidades lá. Então, assim, a gente consegue plantar umas sementinhas e colher depois disso, né? Porque a gente é uma rede muito potente, a gente acredita que a gente tem um potencial muito grande de poder transformar essa energia em fazedores, literalmente. Lara, como a gente está de tempo? Tá tudo bem aí? A gente está aqui com 12 para as 11, tem mais aí pelo menos uns 20 minutos. Boa, deixa eu tentar, porque eu tenho tanta coisa para mostrar para vocês aqui. Se alguém Tem um quiser fazer pouquinho uma... mais. Tem um Boa, pouquinho deixa eu achar mais, aqui uma mas coisa bem legal. Ó, é uma coisa interessante, eu falei desse espaço que eu tenho aqui do laboratório, né? Então, inicialmente, meu laboratório, quando eu comecei, era o quintal de casa. Continua sendo o quintal da minha casa ainda, mas imagina que era um quintal assim, ó. Era um laboratório com varal, com mesas, e a gente recebe muito aqui escolas, pessoas de outros países. Só que eu fiquei sempre pensando, né? Pô, eu podia ter um laboratório assim, né? Um espaço mais equipado, e eu sempre fiquei pensando como que eu ia fazer isso, né? E aí eu fechei uma parceria com um grande amigo, um grande parceiro aqui do Instituto, que é a Fundação Fenômeno, e a gente pensou em fazer um laboratório aqui nesse espaço. Então a gente destelhou todo esse lugar, né, pensando que a gente ia construir esse laboratório. No dia 23 de março de 2018, que foi quando a gente iniciou, veio uma chuva praticamente e acabou com tudo, né? Chegou a derrubar a parede, foi uma chuva muito forte, nas águas de março, né, literalmente. Só que eu pensei, não, vamos avante, vamos tentar construir esse espaço de laboratório que eu acho que seria muito interessante, porque hoje os laboratórios estão muito centrados, né, muito os ETAs, né, dentro do SESC, que eu acho fantástico, né, os Fab Lab, eu falei, já pensou um Fab quebrada? No meio da quebrada a gente tem laboratórios de tecnologia, com impressora 3D, com cortadora laser, com energia solar, então a minha vontade era sempre que tivesse mais espaços como esse, né? Então hoje eu falo assim que o Periferia Sustentável é o primeiro laboratório de tecnologia sustentável da quebrada. Essa realidade já não é o primeiro, já tem o segundo. Tem um laboratório lá em Pirituba agora que saiu, né, que é onde eu dou o curso, eles montaram um espaço lá parecido com esse para poder dar esse potencial realmente, né, que a quebrada tem grande potência que a gente pode desenvolver tecnologia. Então hoje eu tenho um espaço, né, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, que é um laboratório de tecnologia com cortadora laser, impressora 3D, com horta automatizada. Então é um espaço que a gente usa para poder prototipar as tecnologias, desenvolver tecnologias, desenvolver as gambiarras e afins, depois a gente fazer e levando isso para outros lugares, né? Porque a ideia, a gente testa aqui, vê se valida, só que assim, não tem aquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V. Uma coisa é você iluminar uma viela em Pirituba, outra coisa é você iluminar uma viela numa região totalmente isolada e afastada. Como que é isso? Será que o Ctrl+C, Ctrl+V funciona? Às vezes não, mas o conceito da tecnologia a gente pode adaptar para qualquer cenário. Então, esse espaço hoje é um espaço totalmente voltado para o desenvolvimento de tecnologias. A gente dá cursos, palestras e oficinas aqui também. Então, é um espaço também aberto, né, literalmente para desenvolvimento de tecnologias, onde as pessoas podem vir. O espaço é aberto para a comunidade também, comunidade acadêmica também, porque a gente recebe muitos amigos aqui que vêm fazer projeto de TCC, porque a gente tem uma cortadora laser, às vezes tem a cortadora laser na universidade, e eles falaram, Fábio, a gente pode ir fazer? Eu falei, não, vem para cá. Eu falei, não, lá na universidade tem uma igualzinha a essa. Eu falei assim, por que lá vocês não podem usar?
não, que lá a gente precisa de uma autorização. Eu falei, não, aqui isso não é autorização, aqui vocês que vão mexer. Vocês que vão aprender a mexer. Então, legal é isso, a gente criar esse espaço realmente de troca com as pessoas, né? A gente poder fazer muita coisa junto, sabendo que a gente pode ir em qualquer lugar, estar em qualquer lugar. Então, imagine, em 2018 eu fui convidado para fazer um projeto de biodigestão na USP Leste. E o engraçado é que quando eu cheguei lá, eu conheci um professor chamado Ednilson, né? O professor Ednilson era livre docente em biodigestão. Eu falei, que diacho é isso, livre docente? Eu falei, professor, você pode explicar para mim o que é livre docente? Aí ele foi contando a história da vida dele, um professor fantástico, um cara com um coração imenso. Ele falou, Fábio, eu comecei na universidade, aí eu não sei o quê. Aí eu fui assim, hoje é livre docência. Eu falei, nossa, professor, que legal. Aí eu fiquei aqui na minha cabeça, mas, poxa, eu tenho um terceiro colegial completo. Eu estou aqui dentro da USP Leste, fazendo um projeto de biogestão com um professor livre docente, e eu estou desenvolvendo um projeto para pesquisas e análise acadêmica sobre biodigestão com um professor livre docente. É, faz tudologia, faz tudo a ver, né? Então, eu falei assim, se ele é livre docente, eu falei, professor, se eu sou livre docente, eu sou livre e decente. Porque a gente está fazendo um projeto junto de biodigestão, estudando, desenvolvendo um projeto para poder, né, criar pesquisas acadêmicas. E isso, gente, a gente pode ir em qualquer lugar que a gente quiser. Basta a gente acreditar. Sabe, lembra, ó, virar a chavinha? Lembra o acender a lâmpada? É isso, a gente tem que acreditar nessa energia, literalmente. E lá a gente foi muito mais além, não só criar um biodigestor para pesquisa e análise. O laboratório é um laboratório container dentro da USP Leste, que tem todos os equipamentos, tem biodigestor de bancada. E aí eu cheguei lá, acendi a lâmpada, eu falei, professor, ué, não tem iluminação aqui no container? Ele falou, não, Fábio, a gente não tem luz aqui no container. Eu falei, mas como que vocês fazem as pesquisas? Eu falei, a gente coloca o celular, liga a lanterna, à noite fica com a lanterna acesa aqui, os alunos. Eu falei, não, não, professor. Eu falei, não, você acredita que a gente tem um sistema de energia solar que a universidade ganhou e não tem queimante? Eu falei, opa, peraí, vamos conversar. E a gente não só, o objetivo era desenvolver o biodigestor, mas a gente fez toda a parte de energia solar do laboratório, desse laboratório container, vocês podem ver na foto aí, todo o sistema off-grid montado. A gente fez toda a automatização desse piloto de bancada, tá vendo esse monte de coisa de vidro? Isso é um piloto de bancada para pesquisa e análise de biodigestão. Porque acontece, o professor, toda vez que soltava uma pesquisa, ele tinha que vir todos os dias com um termômetro e medir tanque por tanque a temperatura. Eu falei, professor, o senhor mora onde? Ele morava totalmente distante. Eu falei, se o senhor vem aqui todos os dias, durante 27 dias, ele falou assim, Fábio, tem que vir para acompanhar a pesquisa. Eu falei, sabe que o senhor pode fazer isso da sua casa? Aí ele, mas como assim? Eu falei, não, você monta um projeto de automação, conecta com a rede da universidade, a gente monta o sistema do aplicativo, põe um sensor de temperatura dentro do tanque e você consegue ver isso na sua casa. Ele, é sério? Eu falei, eu vou tentar. Tentar, não, eu já tinha feito esse projeto uma vez já na bancada aqui. E a gente conseguiu automatizar esse projeto que ele realmente conseguia, né? Acompanhar toda essa pesquisa durante 27 dias da casa dele, pelo celular dele vendo temperatura de tanque, se tivesse variação de temperatura, ele recebia notificação pelo celular, e tudo isso por energia solar. Fantástico, né? A junção das tecnologias e a junção dos saberes também, né? Que acho que foi muito válido para mim estar dentro de uma das maiores universidades do país, né? E poder ter essa troca realmente, né? De sabedoria, a quebrada e a academia junto, que é isso que é a liga total de tudo isso, né? Que eu acho fantástico. E sempre pensando no futuro presente, né? Porque o futuro é agora, né, gente? Tem como a gente falar, geração futura. Eu estava dando aula de mudança climática agora para os jovens lá em Pirituba, e eu falei para eles, vocês sabem que vocês são a geração futura presente, né? Porque as nossas ações têm que acontecer agora. Porque a gente já está a gente já tá no nosso limite, né? No nosso cheque especial dos nossos recursos naturais. Então, as nossas ações têm que ser agora, para garantir o futuro de vocês que vivem aqui agora. Então, pensando nesse projeto futuro, né? O Favela da Paz hoje é a primeira microgeradora do estado de São Paulo em energia solar, e agora a gente está para se tornar a primeira associação de energia fotovoltaica do estado de São Paulo. Então, a gente fechou uma parceria, né, com a Embaixada da Austrália, juntamente com uma empresa chamada Worley Foundation, e a gente está com 110 painéis para montar a primeira. Eu não vou falar cooperativa, porque tem um termo técnico de cooperativa e associação. No conceito de energia, associação é o melhor caminho na geração de energia distribuída. Então, a gente vai montar esses 110 painéis. A ideia é agregar 30 famílias dentro dessa associação, onde esses créditos gerados, né, essa energia gerada por esses 110 painéis, vai chegar até essas famílias que precisam reduzir, né, a conta de luz, ou ter aquela economia, né, na conta de luz,
Então, a gente está com esse projeto agora, e esse projeto está atrelado também a um curso de formação de instaladores e instaladoras fotovoltaicas, né? Porque a ideia desse curso de formação, porque é um ramo que está crescendo muito, né? Essa tecnologia está muito mais próxima da gente. Eu acabei de ver uma matéria esses dias falando que a cidade de Presidente Prudente aqui, eles 15% da população já tem acesso à energia solar. Ah, mas 15%, se a gente for ver, é bastante, né? Então, assim, a ideia é a gente trazer essa formação, aproximar essas pessoas dessa tecnologia, né? Sabendo que todo mundo pode gerar sua energia através do sol, né? E pensando que a gente pode ir até as pessoas, né? Toda vez que eu vou dar um curso, gente, então imagina, eu tenho que sair catando tudo que está aqui, ó, Carol, tem que sair catando tudo, meu Deus do céu, a furadeira, a parafusadeira, o painel solar, como que eu vou levar? Eu pensei, já pensou se eu tivesse um laboratório móvel que eu pudesse andar comigo onde eu fosse, levar toda essa tecnologia dentro de 4 rodas? Eu falei, mas como eu vou fazer isso? Pensei, se eu pegar um carro e transformar ele em um laboratório, isso seria uma ideia muito legal. Aí eu falei, primeiro eu preciso juntar dinheiro para fazer isso, né? Então, beleza, mas eu tenho que manter essa energia desse projeto dentro de mim, porque o dinheiro é a consequência daquilo que a gente pede, né? E a gente tem que ser teimoso, gente. Quando a gente pede, a gente tem que pedir com muita força para o universo. Até ele falar assim, meu Deus do céu, mas que cara chato. Vai, tome aí. Não, desenhe alguma coisa para você poder fazer isso acontecer. Então, literalmente, eu queria falar para vocês, né? Arrume um lugar na comunidade de vocês, se preparem, que está vindo aí o projeto do Lab Móvel. Qual que é a ideia? Imagina um carro laboratório, né, que ele tem todo umas gambiarras dentro dele. Você consegue chegar numa praça, numa escola, barra qualquer lugar e dar uma oficina. Ou iluminar uma viela. Porque a gente tem como chegar nesse lugar e criar essa possibilidade. Por que não, de repente, apoiar um projeto de um sarau, que está fazendo um sarau na praça e não tem acesso à energia? Nós encosta com o Lab Móvel lá. A gente põe a luz, a gente põe a música para tocar usando esse laboratório móvel, né? Então a ideia é realmente isso, né? A gente criar esse espaço de um laboratório a céu aberto, né? Então como que eu pensei? Eu comprei um carrinho parecido com esse, né? E aí tem aquela ideia do famoso rabisco, né? Como é que vai ser isso? Aí eu voltei lá na maleta solar, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a desenhar como que seria esse projeto. E aí o legal, gente, que uma coisa que eu acredito muito é a rede colaborativa. A gente não precisa saber de tudo na vida, mas a gente precisa ter o quê? Amigos, ter a rede. Porque quando eu pensei que eu precisava criar uns móveis dentro desse carro, eu falei, como que eu vou fazer isso? Só que eu tenho um amigo meu que é muito bom de marcenaria, que é o Rafael. Eu chamei o Rafa, Rafa, você não quer fazer esse projeto para mim de marcenaria, desse carro laboratório, lab móvel? Ele falou, Fábio, se você desse para outra pessoa, eu ia ficar muito bravo. Então, imagina que ele fez toda a parte, né, interna. Aí eu pensei, como que eu vou levar energia comigo? Tudo bem, o carro vai ser movido a combustão, porque ainda não tenho condições de comprar um carro elétrico, mas eu já estou pedindo para o universo já, né, para ver se ele dá uma colaborada, talvez unidade 2, unidade 1. E eu pensei, eu precisava levar energia comigo, imagina, eu ia até o lugar, de repente eu já vou captando energia para quando eu chegar nesse lugar eu tenho energia suficiente para poder tocar essa oficina. Então eu pensei, por que não, se o carro tivesse um painel solar em cima, ou um box automático e ao mesmo tempo o painel, mas ao mesmo tempo pudesse guardar coisas dentro? Eu falei, pô, faz sentido. Então eu comecei a, né, maquinar a cabeça aqui no laboratório, comecei a construir esse espaço, né, que um laboratório onde tem um carro, que tem um box em cima que abre, ao mesmo tempo eu posso pegar essa angulação, essa inclinação perfeita, onde eu tenho o sol no seu potencial e controlar isso pelo meu celular, talvez. Então, montei todo um projeto de automação e energia solar e apresento para vocês aqui o Lab Móvel, né? Que é esse laboratório ambulante que a gente tem a possibilidade de desenvolver, criar juntos soluções gambiarras, que a gente pode chegar até os lugares, né, que às vezes é difícil acesso, que nem eu penso, por exemplo, essa atuação que eu fiz lá na Barra do Jacaré, que a gente iluminou, né, essa viela dessa comunidade, chegou uma hora que a gente precisava ligar uma pistola de cola quente, e não tinha nenhuma tomada perto, mas a gente tinha um lab móvel. Aí eu fui lá, coloquei a extensão lab móvel, e falei, ó, galera, vocês podem usar aqui, mas, professor, de onde está vindo essa energia? Do sol. Ah, mas é claro, né? Então, assim, tá, a ideia realmente é a gente criar essas formas, né? Então, hoje eu venho muito compartilhando essas ideias numa rede colaborativa, né? Todos os projetos que a gente trabalha, eles são open source, né? Eles são abertos. Por exemplo, o Lab Móvel, de todo o projeto eletrônico dele, elétrico, ele está desenhado e ele tá, né, vai ser compartilhado nas oficinas que a gente for fazer. Se alguém tiver vontade de criar um projeto parecido com esse, a gente tem todos os caminhos, né, num desenho funcional, nada técnico, gente, carinha do sol, todas essas coisas técnicas assim, a gente tem essa forma. Porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar energia solar, o meu mentor chama Uli Campbell, alemão.
que não gostava de falar inglês. E eu, doido para aprender inglês, ele não gostava de falar inglês, que não falava português. Como que eu vou aprender energia solar com um cara que só fala alemão? E é engraçado que tipo, a esposa dele, a Ulrike, ela falava português de Portugal. Então ela ficava traduzindo todos os termos técnicos, amperagem, voltagem, resistor, capacitante, ela ficava traduzindo do alemão para o português para mim. Só que chegava uma hora que eu olhava para a Uli, tadinha, a bichinha tava assim desde eu falei, Uli, pode ir, Uli, deixa que eu e o Uli aqui a gente se vira. Mas Fábio, o Uli só fala alemão. Não tem, a gente vai ter que criar uma forma de a gente se comunicar. E literalmente o desenho, né? Essa forma de desenhar, por isso que lá a Bianca, né? Que eu valorizei muito aquela coisa dela, não, eu sei, eu sou boa em desenho. Porque essa forma da gente se comunicar de uma forma mais lúdica. Por exemplo, esse curso que eu dou de tecnologia lá em Pirituba são 3 meses. 3 meses de formação em energias renováveis. A gente não tem uma apostila. Por quê? Cada um tem o seu potencial de entender a tecnologia. Cada um tem a sua forma de desenhar, de psicografar, de ilustrar. Não tem como. E aí, cada um cria a sua própria apostila, a sua forma que você entende a tecnologia. É legal que depois você consegue compartilhar isso de uma forma muito mais lúdica. Às vezes eu tenho até vergonha de quando eu estou desenhando, né? Lá fazendo os meus desenhos, no quadro, aí eu vou olhar o caderno da galera e falei, nossa, que vergonha. Gente, olha para isso. Como que você. Não, professor, foi a forma que eu entendi. Então, acho que é isso. Essa forma lúdica da gente fazer as coisas. E pensando no futuro maior, né? A Favela da Paz agora está para se tornar agora um espaço um pouco maior, né? A gente tem hoje esse Instituto Morado. A Favela da Paz é um grande guarda-chuva de várias iniciativas, gente, que fica até difícil explicar para vocês, mas imagina um lugar que a gente tem laboratório, a gente tem um hostel agora, né? Então, assim, quando vocês virem para cá, tem lugar para vocês ficarem. Então, um projeto chamado VG Arte, que é uma cozinha que trabalha a questão da alimentação saudável, aula de percussão. A gente tem projetos de terapia comunitária, projetos de. Não é tanta coisa, gente. Imagina um lugar que você entra e fala assim: o que que eu quero fazer? Eu vou para qualquer lugar aqui dentro que eu vou tentar me encontrar. Só que a gente pensando agora num passo maior, né? A gente está para construir a nossa primeira sede, né? Que é um espaço que a gente está, né, já está projetando. A gente tem um terreno que a gente comprou aqui em 2015. Então a ideia é que a gente consiga construir esse espaço, né? E a ideia é que esse projeto está sendo feito junto com uma grande arquiteta nossa, que é a Patrícia, que ela trabalha muito com a questão da construção sustentável, né, essa arquitetura mais íntegra. E o legal é que quando ela veio para cá, ela ficou abismada, né? Quando ela olhou para a quebrada, para a favela, ela falou: Nossa, mas aquilo ali é um banheiro? Mas como que o cara fez aquele banheiro em cima da casa com aquela coluna torta? Eu falei assim: Seja bem-vinda à arquitetura periférica. Então, quando ela olhou para aqui, falou: Fábio, a gente precisa construir essa sede de vocês, não pode fugir muito dessa arquitetura fantástica que é feita na periferia. Então ela começou a pensar, já pensou se a sede não fosse um prédio reto, mas fosse os módulozinhos, como se fossem as casas aqui? Falei, muito legal. E ela começou a desenhar esse projeto, e realmente, né, se vocês olharem, é uma coisa meio, tipo, quebrada mesmo, né? Um blocozinho ali, o laboratório aqui, embaixo a gente tem um auditório, que é essa coisa íntegra. Então esse projeto ele foi premiado ano passado na Bienal de Veneza, como um dos projetos mais totalmente autossustentáveis e tecnológicos, assim, da América Latina. Foi mandada uma maquete desse projeto, gente, lá para Veneza, para a Bienal de Veneza, está lá, exposto lá. Então a gente está realmente agora nesse grande potencial de tentar captar esse recurso, para a gente começar a construir essa sede. Né? A gente já tem todo o processo financeiro, arquitetônico, possa ser que até o final desse ano a gente consiga já construir, né, começar com essa captação e a construção desse espaço. Esse terreno, ele foi da família Nakamura, né, que a família Nakamura foi a família que fundou esse bairro aqui, e é muito legal que agora a gente, próximo desse terreno, tem um campo de futebol, que é o campo tradicional do Ajax. Lá existe um galpão, né, que é dessa família Nakamura. A família Nakamura acaba de passar a concessão desse galpão para a gente durante 30 anos, onde a gente já vai montar a nossa associação de energia em cima desse galpão, né? Esse galpão está se tornando a primeira universidade do samba no estado de São Paulo, onde a gente quer reverenciar as nossas sambistas, as mulheres. Então, quando você entra nesse galpão, você vai ver vários rostos estampados e grafitados, né, das mulheres que hoje representam o samba, que a gente quis realmente trazer para esse espaço essa raiz, né? Essa potência que é hoje a mulher no samba, o samba tão machista como é, né? Então a gente quis trazer esse espaço realmente com uma universidade do samba representado pelas mulheres. Então, esse espaço é um espaço bem legal, né, que a gente está começando a construir coletivamente agora com a comunidade, literalmente. Bem, quem aqui já fez o teste do limão? Você sabia que o limão tem o potencial e a capacidade de conduzir eletricidade? Mas como assim? Seu processo químico, né? E eu sempre gosto de trazer o limão
como se fosse a minha referência. Quando eu pisei lá nessa ecovila no sul de Portugal, que eu vi todo aquele potencial, alguma coisa quimicamente começou a rolar dentro de mim. E o limão, se você pegar dois tipos de materiais diferentes, como o zinco e o cobre, e você colocar nele e você ligar de repente o limão em série, você consegue acender um LED. Vocês sabiam disso? Ou até mesmo fazer uma bateria, ligar um relógio, literalmente usando essa energia química, né, que existe dentro da gente, em todos os seres que habitam esse planeta. E aí teve uma frase que falava assim, ó: se a vida te der limão, faça uma limonada. Eu falo ao contrário, produz energia, literalmente, né? E uma coisa que eu gosto muito, essa frase que eu sempre ouvi, falava assim, ó: vamos sempre encontrar pessoas engajadas que acreditam na educação como uma ferramenta de transformação para o mundo. Eu tenho aqui, ó, diversas pessoas que têm esse potencial, literalmente. Porque se vocês estão aqui, algum que diferente tem na vida de vocês. E a gente pode criar essa rede colaborativa, juntar essa rede potente de fazedores, de gambiarreiros. A gente pode fazer o que a gente quiser, usando esse potencial que a energia tem, energia solar, energia das pessoas, não importa. Quando a gente cria essa rede colaborativa, essa potência, não é um famoso eu fiz, né? Que ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Assim, nós fizemos. Então, hoje, se eu tenho um laboratório móvel, né, que circula, a ideia saiu da cachola, mas na hora de fazer a execução não foi eu que fiz sozinho. Né? Teve o Rafael, teve o Pequeno, né, que o Pequeno é o percussionista da banda, o cara zero tecnologia. Ele só conhece a tecnologia do iPhone dele. Se você der um outro telefone que não seja iPhone, ele já não conhece. Mas toda vez que eu vou desenvolver um projeto, para quem que eu pergunto? Para o Pequeno. O que que ele acha? Qual que é a visão dele? O cara não tecnológico. Qual que é o olhar fora da caixa dele referente àquilo que eu estou fazendo? Será que faz sentido para ele? Ou só para mim, que é o cabeçudo da tecnologia? Como que é para ele ver isso? Então, ele é meu consultor tecnológico. Sempre que eu vou desenvolver alguma coisa, seja ela qual seja, eu apresento para o pequeno o que, que ele acha. Porque essa forma colaborativa da gente fazer essa coisa integrada da energia, se funciona para mim, funciona para todo mundo. Se funciona para todo mundo, a gente pode espalhar isso, né, nas quebradas afora e o Brasil afora. Bem, gente, obrigado. Não sei se eu tenho mais tempo para poder falar. Eu espero ter acrescentado um pouquinho. Eu sei que o tempo é curto e é muita coisa, e a gente vai fazer esse resumo breve de tudo. Maravilha, Fábio. Eu fico olhando aqui na tela parece que assim, eu fico te ouvindo e o canto da boca assim não consegue nem. Eu fico sorrindo, assim, fico com uma sensação de criança, assim, tudo que eu ouço assim, né, do fazer, do que é possível, de que a gente, né, fazer junto e fazer para beneficiar a comunidade, tudo mais assim me deixa realmente com o coração cantando e o sorriso inevitável no rosto. Então, super agradeço aí essa jornada linda, né? Completamente inspiradora. E agora eu proponho, antes da gente retomar e conversar, que a gente possa ter uma pausa técnica, né? Um chamado na natureza aí, a gente poder respirar um pouquinho, levantar, pegar uma água e voltar aqui para a gente conversar mais um pouco com o Fábio. O que vocês acham? Tudo bem? Fábio, você também tem um fôlego aí, né? É, E a gente já retoma em 5 minutos. São 11h09, 11h15. Beleza? A gente volta aqui. perfeito. 5 minutinhos? Fechou. Maravilha. Então, até já. Retornando. Todo mundo de volta? Todo mundo bem? Vamos lá. Bom, agora esse momento é para a gente poder trocar um pouco entre nós, fazer perguntas, comentários. Então, queria abrir essa sessão. Tem alguém aí que não tem alguma coisa aqui no chat, mas acho que a mãozinha do Li já está levantada. Bora lá, Li. Para aquecer os motores aqui, para a turma se animar e começar a perguntar também. Bom, Fábio, é maravilhoso, né? A gente fica assim, aceso aqui, tipo energético, como você falou, assim, depois dessa fala toda aí. Maravilhoso. E, e aí eu fiquei pensando aqui, assim que é isso, todo mundo tem, todas as comunidades que a gente está trabalhando, eu imagino
que teriam que ser, vamos dizer assim, picados por essa, né, por esse bichinho aí, né? E todas terem essa possibilidade mesmo desse encontro aí com o pensar a energia nessa chave, né? E daí eu pensava um pouco assim, bom, afinal de contas, para que a gente quer no final energia, né? No fundo, né? Daí fiquei pensando, bom, as pessoas querem se comunicar, né? Então essa coisa a possibilidade da comunicação que transcende, né? Encontrar quem está do lado, o vizinho, quer dizer, essa coisa de você poder falar isso que está acontecendo aqui, né? Tem gente que está ali na região, Tararé, né? Itaporanga, tal, e nós tem gente de São Paulo, enfim, é possível que tenha gente de fora, inclusive, e a gente tem agora esses equipamentos todos, né? Esses equipamentos que a gente ainda, por mais que a gente produza energia, ainda tem essa coisa do equipamento ser produzido, né? Enfim, por algumas empresas que, enfim. Mas, de repente, até do jeito que você começou a falar, a gente pode começar a fazer também um celular, um computador, enfim. Mas, no fundo, eu fiquei pensando isso. Quer dizer, a gente quer se comunicar, e a gente também quer facilitar a vida do dia a dia, que significa o quê? Né? A gente poder produzir o nosso alimento, né? Então, quer dizer, tem alguns equipamentos hoje que são facilitadores desse processo. Tem alguns equipamentos que têm a ver com aquilo que você falou, articulado aí, então a gente processar, né? Ou lidar com a água, né? Quer dizer, tem tecnologias, quando a gente vai falar com o Gui Castan, inclusive, né? Assim, você fica falando, bom, fazer todo esse auê com os biodigestores e tal, quando a gente pode usar, enfim, o banheiro seco também, quer dizer, fica uma coisa assim um pouco louca. Mas enquanto a gente não teve esse estalo, né, vamos lidar com as águas, vamos cuidar das águas nesses processos, vamos... enfim, então a gente quer essas coisas, a energia ela é um meio, né? A gente quer chegar nos lugares, né? A questão da mobilidade também é sempre um desafio imenso. Enfim, daí eu fiquei assim curioso assim, você falou isso o tempo inteiro, mas pedi quase assim um novo insight assim de sugestões assim, né? De como fazer um passo a passo de trazer essas coisas e quer dizer, já tem lá o laboratório móvel, quer dizer, está tudo ali, mas eu fico pensando assim, o que você daria assim como passo a passo, assim como um manual para acessar essas maravilhas todas aí. Enfim, Bem, provocações, muito Fábio. bom, muito bom. Isso reflete uma experiência que eu tive agora recentemente, vulgo semana passada, né? Eu fui fazer uma visita numa horta chamada Horta Modelo, aqui em Osasco, né? E a gente foi lá para poder pensar de que forma que a gente podia fazer a integração dessas tecnologias, que a grande demanda ela não tem energia e eles não têm um projeto de irrigação, tipo, precisava irrigar a horta. Na hora que eu cheguei lá, cara, a horta linda, fantástica, 56 canteiros, maravilhoso. Eu olhei aquele telhado, cara, fantástico, aquele telhadão grande, a minha cabeça começou a fervilhar, assim, nossa, vou botar uns painéis ali em cima. Aqui um quartinho, falou, aquele quartinho já vai ser o quartinho que a gente vai colocar os equipamentos. Aí eu puxo a irrigação para cá, a gente faz o sistema de irrigação, a minha cabeça, né? Quando eu fui conversar com os agricultores, na marca Lourdes, né? Aí eu falei, Lourdes, que telhado fantástico. Eu falei, Fábio, aqui não, a gente não pode ter nada, cara, porque aqui tem um problema muito sério com furto. Qualquer coisa que a gente colocar com valor aqui, os caras vão levar, eles entram e levam embora. Eu falei, aí minha cabeça fez assim, já eliminou o telhado. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu pensei, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer. Eu falei, Fábio, já pensou se fosse uma coisa, quer dizer, aí já era Lourdes falando, não é o cara da tecnologia, o professor Pardal, já era Lourdes. Já pensou se fosse um dispositivo portátil? Eu falei, nossa, que legal, né? De repente o negócio, tipo, uma maleta solar que a gente pode carregar. Eu falei, Lourdes, você tem aí um papel e uma caneta? Tenho. Aí a gente sentou e começou a rabiscar. Mas, ô, Lourdes, qual que é a demanda que vocês têm? Ah, Fábio, a gente não tem acesso à energia que é muito ruim, a gente não consegue, os canteiros e aquela coisa toda. A gente quer mandar um e-mail, às vezes não tem energia, precisa mandar um e-mail, fazer alguma coisa, não tem como se comunicar com as pessoas. Eu falei, já pensou um sistema portátil? Aí eu comecei a desenhar com ela, a gente foi rabiscando, foi rabiscando. Na hora que eu olhei assim, falei, o que você acha disso, Lourdes? Ela falou assim, Fábio, é isso. Um sistema portátil que a gente consegue integrar ele com a irrigação,
ao mesmo tempo também a gente pode ter um ponto de iluminação, carregar um celular. É isso, Fábio, é isso a ideia. Ela, como é que vai chamar esse projeto? Eu, Waterlords. Por que não? É um projeto de irrigação integrado com a tecnologia, integrado com energia, que foi uma ideia de quem? Foi da Lourdes. E a gente começou a trabalhar esse projeto, foi fantástico, a gente finalizou agora, né? E essa forma colaborativa de fazer as coisas, né? Quando eu cheguei lá, minha cabeça estava pensando, não, a realidade era outra. A tecnologia, a energia em si tinha que ser trabalhada de uma forma mais colaborativa, ouvir as pessoas. E ouvir a Lute foi fantástico, né? A gente conseguiu desenhar um projeto, a gente fez a entrega agora desse sistema. A gente conseguiu, dos 56 canteiros, a gente conseguiu irrigar 16 canteiros, sendo que o projeto ele pode ser ampliado, porque a gente já pensou no dimensionamento, né? Dimensionar esse projeto para que lá no futuro ele seja maior. A gente já pensou nessa ideia pequena, mas porém a gente já falou, beleza, se quiser adaptar, tem como. Então, acho que assim, essa forma da gente trabalhar a questão da energia, a gente tem que. É famoso ligar os polos, né? Na energia, a gente tem a ligação em paralelo e a energia em série. Quando você liga em série, você cria um potencial de energia maior. E literalmente o que a gente fez lá foi unir essa energia da Lourdes, dos agricultores, da galera que participou da oficina também, com uma coisa muito interessante. Todo o desenho, eu desenhei ele na mão. Só que chegou no dia de fazer a oficina com a turma, eu falei assim, ó, esse é o meu desenho, só que esse aqui é o meu, agora eu quero ver o de vocês. O dispositivo, toda a parte eletrônica, eu coloquei uma cartolina em cima da mesa e falei assim, então agora vocês vão desenhar da forma de vocês. Mas como que eu vou desenhar o controlador de carga? Eu falei, não importa, faz uma carinha feliz e põe o controle de carga em cima. Então, cara, formou os grupos, né, cara? E cada um começou a desenhar e fazendo seu desenho ali. Não, mas acho que é assim, acho que é assado. E a gente seguiu, não seguiu o meu desenho que eu fiz, a gente seguiu o desenho deles. Então, até a hora de colocar os componentes, eu podia ter feito tudo aqui em casa antes, né? Eu tinha ideia aqui. Podia ter feito tudo em casa, eu falei assim, não faz sentido. Eu chegar lá e falar assim, ó, essa aqui foi a forma que eu pensei. Ué, mas cadê a forma colaborativa de fazer as coisas? Então, eu levei o dispositivo sem montar. E aí, cheguei e coloquei em cima da mesa e falei assim, bem, agora a gente vai fazer junto. Como é que vocês querem fazer isso aqui? Então, a energia ela tem que ter essa soma, né? Ter esse potencial da gente começar a fazer as coisas juntos, que aí você vai criando essa energia maior, né? Quando você olha, aconteceu. Porque você uniu os polos, né? Fez essa ligação em série de potencial de energia. Estou pensando até que é muito assim também, ou é uma escuta mesmo, né? O que que o pessoal está querendo, o que que precisa, tal. E daí, é, mas é interessante que agora, acho que quando todos virem essa aula, né? Acho que todos que puderem ter acesso, que vão assistir, vai dar uma ampliada nas possibilidades, né? Do uso do acesso à energia. Mas muito frequentemente as pessoas não têm tanto essa dimensão, né, do que podem fazer. Então tem vamos dizer assim, uma compreensão um pouco mais é, reprimida, vamos dizer assim, né, sobre como lidar com a energia e tal. Mas E acho que é uma coisa que é interessante de quando a gente... É aquela coisa de entregar autonomia para as pessoas, né? sim, É uma coisa perfeito. muito importante. Falar assim, às vezes eu pego muitas situações, né? Tipo, a gente tava nessa aula, tinha uma outra agricultura de uma outra horta. Aí, Fábio, tecnologia não é para mim, não. Aí comecei a colocar na fogueira. Falei, ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para Clarice. Aí ela já falou assim, para mim, eu falei, é você mesmo. Pô, já segunda aula que você está aqui, já está manjando pra caramba. Eu comecei a entregar essa autonomia para ela. Chegou uma hora que ela já estava conduzindo o grupo. Ah, não, acho que não fica legal aí, não. Ó, acho que esse componente aqui vocês podiam colocar para cá. Era a pessoa que não queria falar, tinha medo de tecnologia. Mas eu comecei a entregar essa autonomia para ela. Não, a senhora sabe fazer. A senhora tem potencial para fazer sim. Chegou uma hora que ela estava conduzindo o grupo, que estava fazendo a parte da montagem do dispositivo, da parte de energia solar. E do jeito dela. Ah, eu acho que esse treco não fica bom aí, não. Não, mas acho que é para cá, para lá. E aí, essa coisa de entregar, né? Essa autonomia que as pessoas podem fazer. Você tem potencial para fazer. Basta você acreditar e virar chavinha. E energia movida com água, você gosta de fazer de vez em quando, Fábio? Ah, Não. eu gosto. Tudo que tem energia, cara, eu gosto muito. Eu gosto muito. Ah, e para você ter ideia, esse projeto lá ali que a gente fez é um projeto de irrigação, né? Para poder, né, irrigar os 16 canteiros. E a gente pensou nessa coisa: qual que é o volume de água que passa ali? Qual que é o consumo de água que é quando a gente irriga um canteiro, quando a gente abre a nossa torneira, quando a gente dá
que esse bem precioso está passando ali? Qual que é a quantidade? Será que a gente está usando com total consciência? Será que a gente podia economizar um pouquinho mais? Então, o que a gente fez? A gente montou um projeto junto com esse dispositivo chamado Water Lourdes, que ele tinha um sensor de fluxo, cara. Porque esse movimento mecânico, quando a água passa, né, esse movimento mecânico, ele mede litros por minuto e consumo total. Então, imagina, quando você for irrigar o canteiro, você sabe que, pô, eu usei 8 litros de água para irrigar o canteiro desse horário. Ah, eu acho que eu usei muita água. Então, essa forma também de a gente usar essa forma tecnológica também para poder ter essa consciência da água, esse tão precioso para a humanidade. Que você consegue já fazer essa junção de várias, que eu falo que é o ciclo tecnológico, né? Você tem energia, você tem a água, você tem a biodiversidade, a cisterna. Por que não integrar tudo isso, sabe? Num ciclo, onde essas tecnologias podem trabalhar todas uma ligada, que não sejam projetos isolados, mas que seja um ciclo onde essas tecnologias se conversam em algum momento, sabe? Carol está com a mãozinha levantada, ótimo. Traga aí sua questão, comentário. Fechar. Olá, gente. Vou fazer a pergunta, mas torcendo para que existam outras perguntas para a gente não deixar o Fábio embora. Que a energia do Fábio é muito cativante. Assim, perdeu o trocadilho besta, mas Fábio, eu já te achava grande, mas você foi crescendo enquanto você falava, você foi ficando enorme, atômico. Eu queria te agradecer muito por esse seu entusiasmo, que coisa mais linda. E assim, eu quero muito que todos os moradores das comunidades, todos os moradores das nossas cidades e do mundo inteiro te escutem falando, porque é muito gostoso, assim, a gente sai transformado dessa aula e eu preciso dizer que prazer é fazer um trabalho como esse, que nos levam a conhecer pessoas como você, sabe? Então, obrigada por estar aqui com a gente. Queria dizer que o Fábio é um dos consultores desse trabalho, assim como dos convidados desse curso, então o Fábio não vai embora, ele vai ficar com a gente, vai ficar fazendo esse trabalho na assessoria com as comunidades. E você disse coisas muito fortes, assim, foi fazendo várias anotações, uma delas é sobre o virar chavinha, como me chamou isso a atenção, né? Como será que a gente consegue que todo ser humano vire a chavinha? Tá todo mundo tão anestesiado, sei lá, a gente gosta tanto dos filmes dos zumbis, a sensação que eu tenho é que a maioria das partes das pessoas estão meio zumbizadas. Então elas precisam conhecer o Fábio para levar um choque e dar uma acordada e voltarem às celas na sua potência. Você tá vendo que eu tô cheia de piada de tiozão, assim, né? Despertou um lado brega, meu, essa sua conversa, assim. Mas outra coisa que você falou muito forte é sobre o futuro presente. Achei muito forte isso do futuro presente. Pensando no caso, então, em específico das 6 comunidades, 3 delas não têm nenhum tipo de iluminação pública comunitária, porque não tem recurso para isso e elas não querem gastar mais para ter iluminação, né? Então, acho que é uma super questão aí para a gente abordar, porque trabalhamos a partir da escassez, e a escassez tem que nos fazer mais criativos, e todos os exemplos que você traz vêm justamente nessa linha. E aí, de uma das coisas que você falou, e lá vem mais um trocadilho, que você falou, o lixo é um luxo, e como a partir do momento que a gente vira a chavinha, a gente começa a enxergar muitas vezes o luxo como um lixo, né? Pensando no luxo desse lugar da ostentação, do descartável, do supérfluo, o mais e o mais, consumo, 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 e não traz nada, né? E como, então, como justamente esse lugar do ter menos nos faz, a partir dele, sermos mais, porque a gente tem que trabalhar com outros lugares e temos que trabalhar em comunidade, né? E a solução vai vir do grupo, porque não pode contratar uma pessoa para importar uma solução X de qualquer lugar. Então, não é bem uma pergunta, é mais uma consideração, um agradecimento. E a questão que fica para a gente levar em frente no projeto, para mim, vai ser muito esse lugar da energia cada vez mais barata, passando a ser econômica, investindo o menos possível, usando o máximo os recursos que temos, e em 3 comunidades, nas 2 aldeias e no Quilombo do Silvério, conseguir iluminar as áreas compartilhadas. Maravilha, Carol. Eu gostaria de convidar a Irna para Obrigado, trazer. Carol. Oi, desculpa, Fábio. Pode falar, Lara, pode falar. Não, eu fiquei com vontade, né, de convidar a Irna para trazer
em primeira pessoa o comentário que ela colocou no chat Ah, também. deixa eu ver. Ah, oi. Ah, sim. Não, é que eu tinha dúvidas em relação, tipo, ao custo e investimento, mas eu acho que a aula do Fábio em si, ela, durante a apresentação dele, dos projetos, foram respondidas, né? Porque era realmente isso, tipo, ah, mas quando não tem investimento, como é que faz? E aí ele mostrou aquela viela e eu achei muito Uhum. interessante, porque ele fez acontecer. A lâmpada no começo também eu fiquei muito surpresa, ainda queria entender como é que funciona. E também achei interessante porque essa aula não foi apenas sobre energia, mas também o processo dele de levar a programação para os jovens, entende? Eu acredito que o Fábio também aprendeu a programar, e isso é muito legal porque eu acho que isso instiga os jovens tanto a quererem não só entrar em universidades, mas também tipo deles mesmos criarem tipo startups ou deles investirem sozinhos e tudo mais. E realmente eu acho que hoje em dia a tecnologia é o nosso século, né? É o nosso futuro também. E casando isso, eu fiquei, nossa, que legal, eu tenho também que estudar um pouco de programação e ver o quanto isso é eficiente, sabe, na vida das pessoas. E parabéns, viu, Fábio, de verdade, achei incrível o seu projeto. Obrigado, minha amiga, obrigado. Bem, eu só queria trazer uma história bem legal, né? Pegando tanto o comentário da Carol como da Nina também, essa coisa, essa frase, o lixo, o luxo, eu ouvi aqui quando era criança, do Careca, que é o grande filósofo da quebrada. Quando ele toma os goró, ele fala uns negócios que você fala, cara, como o Careca tira isso, cara? Às vezes, toma isso que ele estava aqui, aí a luz do poste estava com mau contato, e ela ficava acendendo e apagando. Ele acendeu a luz, apagou a luz. Aí a gente ficava olhando aquilo e eu falei, caraca, o que que passa na cabeça desse cara, mano? E essa coisa é muito interessante, tem uma história bem legal, essa coisa do reaproveitamento das coisas. Quando o Tamera veio para cá em 2013, que a gente ia construir o primeiro biodigestor aqui na Quebrada, no estado de São Paulo, o primeiro, aí eu fiquei pensando, aí eles falavam assim, não, Fábio, a gente precisa comprar um tanque, porque a gente precisa colocar o triturador, né, os resíduos entrar junto com a água, e entrar nesse tanque, que vai estar o triturador, porque o tanque, o triturador, a gente precisa comprar um tanque. Eu falei, mas se a gente for sair para comprar um tanque agora, a gente vai pagar muito caro, e outra coisa, a gente tá com o tempo apertado. Eu falei, ó, vamos atrás da escola, lá tem um lixão, certamente a gente vai achar um tanque lá. Eles falaram, o que é isso? Aí eu expliquei para ele, não, vamos lá, lá deve ter, as pessoas descartam muito material lá. Eu falei, vamos lá. Tá? Eu fui daqui até a escola, falei, meu Deus do céu, tomara que eu ache um tanque, tomara que eu ache um tanque, tomara que eu ache um tanque, sabe, do universo, mandando para o universo. Acho que alguém, tipo, recebeu esse chamado no GPS e foi lá e jogou o tanque. Na hora que eu cheguei, eu falei, ah, lá, tá vendo lá? Não falei para vocês que tinha um tanque aqui, e tá até hoje o tanque. Quer dizer, o lixo é um luxo. Quando a gente olha para esses recursos e vê que tudo se transforma, a gente consegue literalmente fazer isso. E na questão da programação, né, teve uma história muito legal de um jovem que fez curso comigo, o Rian. O Rian era um jovem que tinha uma dificuldade muito grande de ir até o curso, porque eu dou essa formação em Pirituba e eu dou curso em várias outras comunidades. E o Rian ele tinha um problema muito sério, porque ele morava muito longe e ele pegava carona para poder ir até esse curso que a gente dava, né, de energia, de tecnologia, de programação. E ele contava uma história que ele usava a camisa do projeto, e aí toda vez ele pedia carona, aí o cara perguntou, por que você tá com essa camisa laranja, né, escrito Jovens com Futuro? Ele falou, não, eu faço parte de um projeto, e aí eu vou para lá direto, né, para esse curso, para me aprender, né, e crescer na vida. Aí o cara começou a falar assim, todo dia esse horário você fica aqui, eu vou te dar carona, para você ir para o curso. E o Rian, ele era um linha de frente, um moleque muito potencial. E aí ele desenvolveu um projeto, né, que a ideia desse curso é sempre fazer uma entrega de alguma coisa que tenha tecnologia. E eles desenvolveram uma árvore, um conceito da palmeira, né, porque a palmeira a gente sabe que a folha, ela sempre se destaca, né, para poder ter esse reaproveitamento energético. Eles criaram uma árvore, conceito de palmeira, que era uma árvore solar, onde embaixo tinha um banco de baterias que você conseguia carregar o celular nessa árvore solar. Ao mesmo tempo também você conectava com o celular, tudo com programação. Você conseguia ver umidade do ar e temperatura em tempo real. E aí, no dia de fazer a apresentação, eles foram apresentar isso num lugar super chique, com várias pessoas de empresa. E o de Rian, linha de frente, foi lá, apresentou o projeto, não sei o que, não sei o que. Aí, na hora do coffee break, né? A gente estava lá conversando, ele chegou, professor, eu acabei de ser contratado, cara. O rapaz, sabe aquele rapaz da empresa tal? Ele acabou de me contratar para a empresa dele, que é uma empresa de tecnologia. Aí eu falei, cara, é isso, é isso. Tinha dificuldade de ir até o curso. E hoje está trabalhando nessa empresa, está lá até hoje. Realmente. Então, assim, a gente pode acreditar que a gente tem um potencial. A chavinha, gente, quando a gente vira. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês virarem ela, joga fora. É assim, ó, virou, joga fora. Ah, não tem. Ah, tem cópia. Não, não tem cópia.
Não tem como reverter. Já tá, virou, já era. Diga ali. Ah, não, então, você falou um negócio agora que eu tive como é que fala? Um vislumbre, assim, né? O lixão, né? Tem muitas culturas enfim, que o pessoal tem, tipo, depósitos comunitários, né? Que o pessoal deixa as coisas lá quando não vai usar mais e depois vai lá e pega. Quer dizer, o lixão, se a gente ressignifica e faz um negócio desse tipo, assim, quer dizer, eu vou deixar lá porque eu não uso mais, não que eu vou jogar para sei lá para onde, entendeu? Porque eu não quero ver mais na minha frente, mas eu vou deixar lá para que alguém possa usar. Outro dia estava numa banca até que teve uma fala que se referiu ao bispo, né, que é aquele quilombola do Piauí, né, que é interessantíssimo, um cara maravilhoso, e ele dizendo que uma coisa, você fica com a coisa por 7 horas para ver se você vai usar. Depois você guarda por 7 dias, que daí você encontrar uso. Depois mais 7 meses, daí mais 7 anos. Quer dizer, um jeito de pensar que até uma hora que você vai descobrir para que você vai precisar daquele negócio. Enfim, mas é claro que a gente, eu sou acusado de ser acumulador o tempo inteiro, né? Isso daí não pode ser acumulador, enfim. Ao mesmo tempo, tem esse monte de coisa sendo descartada. Então, eu acho que talvez esse lugar, que talvez seja quase que um anexo ao laboratório de gambiarras e afins, que seja esse lugar mesmo que tinha essa coisa de tulha, né? Que fazenda tinha tulha. Ah, põe na tulha. Era assim, deixa lá na tulha, uma hora a gente vai ver precisando. Tanto que o termo, acho que entulhar, né? Acho que talvez venha de tulha. Mas essa coisa de ter essa tulha, e não sei, e aí ressignificar o lixão, porque realmente, né, qual é esse lugar? Muitas das comunidades, um dos grandes problemas é esse, né, Carol? Estou pensando já como conectar essas coisas. Mas não era Eu uma tenho pergunta. uma, Li, eu tenho uma gaveta aqui, cara, que é uma gaveta que tudo que eu encontro, que eu acho assim, isso aqui tem um potencial muito grande para alguém usar. E essa gaveta, cara, tem tudo que você imaginar, cara, tudo. E é legal que sempre que você precisa de alguma coisa, uma ideia maluca, você abre essa gaveta e você vai encontrar lá. É louco, às vezes, cara, tal coisa. Aí quando é que você abre, parece que a coisa tá, tipo, tá com LED piscando assim, ó, tô aqui, tô aqui. E o legal é que essa gaveta, aqui no Favela da Paz, ela é acessada não só pela toda a turma do Instituto, mas também o pessoal de fora. Às vezes um amigo meu, Fabio, eu tô precisando de uma porca aqui, cara, eu posso olhar naquela sua gaveta lá? Fala, pode olhar lá, para você achar. E é isso, tá lá. Uma hora vai servir para alguém, cara. Muito bom. A Bea, É. Oli, esse seu comentário me lembrou uma fala do Bispo também, que ficou comigo por muito tempo, assim, eu ouvi já faz uns anos, que ele falava assim, sabe qual que é o melhor lugar para guardar um peixe? No rio. Então, assim, essa coisa do acúmulo, sabe, meio... Que eu acho que é isso, né, assim, esse acúmulo meio absurdo que, enfim, essa sociedade de consumo leva a gente, né, às vezes também sei lá, guardar milhares de, né, acumular um monte de peixe, guardar no freezer e assim, qual que é o melhor lugar para guardar? No fundo, se você guarda no rio, você sempre tem peixe, né? E aí, Fábio, eu estava lembrando durante essa fala de uma viagem que eu fiz para Santarém também. E eu fiquei pensando, será que era você? Porque eu fui numa comunidade que estava desenvolvendo um projeto de placa solar com garrafa PET, que eu acho que tem a ver também com litros de luz, ou não sei se é. Mas assim, eu lembro que aquilo já faz uns 5 anos, foi 2018 mesmo. Ficou comigo também por muito tempo, porque tem uma parte, assim, dessa tecnologia, né, da placa solar, que eu acho que me incomoda um pouco, mas de um jeito talvez um pouco, sei lá, ingênuo até, assim, que é dessa grande extração, né, que a gente precisa ter para ter essas tecnologias. Então, dessas minerações extensivas, né, desses minerais que estão escondidos lá num lugar muito específico, enfim. E que o próprio Ailton Krenak fala, né, que a nossa sociedade é uma sociedade de comedora de mundos, de comedora de montanhas, comedora de, né, milhares de coisas assim que a gente fica extraindo da Terra para fazer esse tipo de tecnologia. E a coisa dessas placas solares acessíveis, né, com esse material de, de garrafa PET, né, de resíduos que estão por aí mesmo, que precisam ser reciclados, enfim, e que tem, né, uma tecnologia financeiramente mais acessível e materialmente mais acessível, de repente, para vários lugares, para várias comunidades. Então, te perguntar um pouco, assim, como funciona isso, se ela funciona, por exemplo, para... que eu acho que ela não funciona exatamente como uma placa solar, né, no sentido de
criar energia para qualquer coisa. Eu me lembro de ter visto alguma coisa de ser mais para iluminação, talvez, e também um pouco para aquecer chuveiro, essas coisas, aquecer água. Mas te pedi para explicar um pouco, porque eu acho que é uma coisa muito curiosa, muito interessante, assim, acho que tem um potencial muito grande para pensar, inclusive lá nos assentamentos que a gente está trabalhando também. É isso, Boa, boa, Bia. Obrigado, obrigado. Bem, a questão hoje da tecnologia envolvendo energia solar, a gente tem duas formas hoje de captar energia do sol. Uma são as placas fotovoltaicas, que a gente já conhece, né? Ela tem esse material que é o silício, que ela tem um tratamento para poder ter essa condução dos elétrons. Uma outra possibilidade também são os coletores solares, né? Que você consegue usar esse potencial de energia do sol para poder aquecer água. Ainda mais pensando hoje no grande vilão dentro de consumo de energia, que é o chuveiro elétrico, você consegue realmente eliminar a questão do uso do chuveiro elétrico, mas porém usando, né, esses coletores solares. Isso pode ser feito de diversas formas. A gente tem nosso grande Edson Urbano, né, do Sempre Sustentável, que é o cara que é fera nessa questão, né, de usar esse potencial do sol para poder aquecer água. Mas existe hoje formas que estão crescendo literalmente da gente não ficar tão refém dessa tecnologia de energia solar de uma única forma. Então, hoje, assim, a tecnologia está crescendo muito. Então, por exemplo, hoje existem placas de materiais flexíveis, feitos de garrafa PET. A própria placa fotovoltaica, para poder conduzir corrente elétrica, ela está sendo feita de diversas formas. A tecnologia está crescendo porque, realmente, se a gente ficar muito refém de uma única forma de tecnologia, tudo bem, acho que o silício acho que é o segundo material de maior abundância no mundo, né? Mas é um recurso. Uma hora vai acabar. Então, de uma forma ou de outra, tem pesquisas que estão começando a surgir agora, a gente poder usar outras formas, né, para poder realmente fazer esse aproveitamento energético usando outros recursos. Então, assim, a tecnologia em si, ela está sendo modificada cada vez mais. Uma única coisa que eu ainda acho que está meio difícil de emplacar é a questão para áreas isoladas, onde você não tem, né, a rede elétrica passando, você precisa ter uma fonte de energia. E geralmente o sistema off-grid, ele é alimentado por baterias, que a gente sabe que é uma coisa muito legal. Então, é uma coisa que está começando a caminhar, essa questão do off-grid, está se tornando agora sistemas off-grids híbridos, né, onde você tem o acúmulo de energia, mas você tem a rede trabalhando junto. Então, assim, a tecnologia em si está começando a crescer cada vez mais, mas, assim, eu acredito muito que essa forma de a gente poder usar, né, esses materiais de baixo custo, porque, assim, eu sempre falo, tem que ser de baixo custo, gente, tem que ser acessível para as pessoas. Por mais que a gente está tentando, né, montar um sistema usando o recurso que já tem, mas de forma que a gente consegue viabilizar isso de uma forma mais simples. Então, assim, acho que a tecnologia em si, ela está começando a se tornar muito mais acessível e se tornando cada vez mais de baixo custo, né? Maravilha. Aí, Esse é uma. Muito obrigada. e aí você citou o Litro de Luz. O Litro de Luz é uma organização fantástica, assim, o trabalho que eles fazem hoje usando, né, a energia solar, usando essa coisa da reutilização de material, é fantástico. Eu fui durante 2 anos como conselheiro do Litro de Luz, assim, eu tenho um carinho muito imenso, né, por essa organização, porque o trabalho que eles fazem é surreal. A gente está aqui finalizando a nossa sessão, mas uma última pergunta que é se voltada cada vez mais para esse trabalho com os jovens, né? E, 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 e a gente sabe que os jovens têm um estresse muito grande, né? Então, assim, também queria saber durante como é que está agora, né, esse trabalho, mas também considerando essa sensibilidade emocional, ao mesmo tempo que criativa, né, dos jovens. Para mim foi um desafio muito grande, né, porque eu trabalhava muito dando cursos e oficinas, no período da pandemia a gente teve que se adaptar para esse cenário, né, mais online e tal, mas uma coisa que foi bem interessante, o movimento em si, ele ganhou muita força, né, porque existia uma demanda muito grande do jovem em casa, parado, obsoleto, sem fazer nada. Aí começou a me criar um incômodo muito grande, né, de como que a gente vai poder fazer isso, ainda mais naquele período, né, tão complicado que a gente estava, a gente ainda está ainda, né, mas agora, graças a Deus, está muito mais tranquilo. Então, eu comecei a criar formas de como que a gente podia chegar até esses lugares, mas estando online. Então, a gente criou vários cursos, tipo, um deles foi um curso de robótica online, onde a gente mandou os kits até a casa dos jovens. Então, a gente mapeou aqui os jovens da comunidade, a gente montou um projeto, né, eu levantei um financiamento para isso, a gente conseguiu mandar os kits até a casa dos jovens e a gente fazia isso remoto, a construção coletiva de como que a gente ia fazer essa parte de robótica
Um outro projeto que surgiu também foi o Aquatec, né? A gente imagina o período de pandemia, os recursos totalmente escassos, de forma que a gente pode usar a tecnologia de uma forma para poder usar a água. Então, a gente criou um curso chamado Aquatec também, e legal que esse curso ele foi a nível de Brasil inteiro. A gente conseguiu mandar kits para vários lugares do Brasil inteiro, com esse conceito de um kit tecnológico com energia solar e novas tecnologias, que a gente podia desenvolver tecnologia compartilhada usando esse conceito da água. Então, foi, isso criou várias estratégias, né? Então, essa retomada agora foi super importante, porque eu senti essa é uma coisa que foi muito legal, Lara, que eu tenho percebido agora, essa questão da preocupação do jovem com a questão da mudança climática, o que está acontecendo no mundo. Então, assim, eu tenho percebido muito, que nem, por exemplo, esse dia eu fui dar uma aula de mudança climática, uma jovem começou a me questionar sobre biodigestão. Eu falei, mas como assim? Tipo, jovem falando sobre biodigestão. Não, professor, porque eu fiz um curso técnico de engenharia ambiental e eu vi essa tecnologia fantástica. Eu acho que é de extrema importância a gente poder levar isso para as comunidades. Mas espera aí, uma jovem que está no século XXI agora, tecnologia, celular. Eu falei, mas como? Olha, é que isso começa a me despertar uma coisa tão interessante. Eu falei, meu, tem alguma coisa acontecendo aí diferente. E eu tenho percebido muito, né? A gente falou da geração do futuro presente. Né? Essa geração, eles vivem agora. As mudanças climáticas estão acontecendo agora. Então, eu sinto que, assim, muitos jovens estão conectados realmente que eles precisam fazer alguma coisa agora. Que seja algo físico que a gente tem que construir com nossas mãos, ou não, ou se colocar na linha de frente para poder debater esses assuntos. E eu tenho percebido muito, né, que essa questão do jovem agora, né, por exemplo, eu tenho um aluno agora que é o Natan é autista. Então, ele faz o curso com a gente lá de tecnologia. E é fantástico a interação dele, a participação dele. Né? Às vezes eu estou falando sobre alguma coisa, ele vem até mim, ele gosta de conversar comigo pessoalmente, né? Tipo, assim, ele não expõe a voz dele para todo mundo ouvir. Aí, quando ele tem algum questionamento, ele levanta, aí ele fala, professor, você acha que o saco de feijão, ele é reciclável? Eu falei, pô, Natan, será, cara? Será que é um tipo de plástico? Vamos pesquisar. Ele falou, eu vou pesquisar e já te falo. Então, quer dizer, essa interação do jovem, para mim, é surreal, é fantástica. Eu vejo que eles estão muito preocupados com essa questão do meio ambiente, a questão do uso da água, o uso consciente das tecnologias. Que nem eu falo para eles assim, quando eu entro na sala de aula, eu falo, todo mundo com o celular na mão. Aí, opa, o professor liberou o celular, vamos para o WhatsApp, vamos para o TikTok. Eu falei, não, vocês podem usar o celular desde que vocês usem de uma forma consciente. Então, por exemplo, a gente está falando de mudança climática agora, sobre efeito estufa. Todo mundo sabe o que é efeito estufa? Ah, eu sei mais ou menos. Não, mais ou menos não. Então pesquisa no seu celular e agora. Aí vai no celular. Ah, eu falei, tá vendo? Você está usando a tecnologia com consciência agora. No momento certo, na hora exata. Então, talvez saber usar essas tecnologias no momento certo, da forma certa, contribui para essa mudança de chave. Lindo. Muito bem. Bom, com essa inspiração, né, e futura geração agora, mas, né, esse chamado no futuro agora é para todos nós, né? Acho que não tem ninguém fora desse chamado. Né? Então, esse fazer criativo, esse fazer corajoso, digamos assim, é a nota do momento, né? Ah, que lindas imagens. É, aqui é o curso deles trabalhando com testando os painéis, como é que funciona, qual que é a energia gerada. Eu sempre lanço desafios, né, para eles assim. Vocês acham que um painel de 10 watts tem quantos volts? Eles, volts? Mas o que é isso? Aí eu dou um multímetro e falo assim, ó, vamos para a rua descobrir. Vamos para lá, para a rua. Ah, mas como que a gente vai ligar o multímetro? Bem, eu já ensinei para vocês que é corrente alternada e corrente contínua. Não tem um símbolozinho? Vocês lembram do símbolo? Ah, eu lembro. Então tá aqui o multímetro. Vai lá para fora agora e tenta descobrir. Aí pronto, aí já vira aquele AUE, né? E é legal que sempre tem uma entrega legal, né? Sempre tem essa participação colaborativa, que eu sempre falo assim, ó, o curso só fica legal quando a gente trabalha junto. Quando a gente tem a troca da energia. Porque se ficar só eu aqui conversando e falando, não é legal. A gente tem que ter esse fluir da energia, ouvir a voz de vocês, ouvir o que vocês pensam. Ah, mas eu tenho medo de errar. Eu falei assim, eu já errei tanto. A minha primeira maleta, eu queimei tanto componente na minha vida, que eu até perdi as contas. Mas assim, eu sempre busquei o caminho certo de fazer as coisas depois que eu erro. Então, assim, não tenha medo de errar. Se arrisque, se entregue. Uma hora você vai descobrir que o caminho. Eu falei assim, não existe o certo e errado, mas existe o caminho da coerência, a minha entrega. O que você acha que é interessante para você? A esquerda ou a direita? Você que decide. Qual caminho que você quer seguir? Ah, mas eu quero estar em meio termo. Eu falei, então vai no caminho do meio.
tenta ouvir os dois lados, mas segue o seu caminho. O que que você pensa? O que que você, que tá, que energia é essa que está fluindo dentro de você? Você que decide para que lado que você quer ir. Maravilha. Por inspiração, e para a gente capturar essa inspiração aí, tem um Mentimeter aqui que eu estou colocando agora. Aí eu só queria fazer uma provocação aqui, rapidinho. Diga, Ó, vai lá. eu acho que tem muita gente curiosa em saber o segredo da lâmpada, né? Qual que é o segredo da lâmpada? Bem, eu posso contar o segredo da lâmpada, mas eu vou contar uma história rapidinho. Eu estava fazendo essa mesma dinâmica no centro de tecnologia para vários professores e muita gente e tal. E aí eu fiz a brincadeira da lâmpada, depois eu estava ali conversando com o pessoal e veio um senhor até mim, e eu vi que ele estava andando na minha direção, olhando para mim. Eu falei, acho que ele quer conversar comigo. Aí ele chegou para mim, eu sei o segredo da lâmpada. Eu falei, você sabe? Não, porque eu sou professor de física, mecatrônica e da NASA, né? Eu falei, você sabe mesmo? Ele falou, sim, eu sei. Eu falei, então me conta. Eu falei assim, não, eu quero ouvir de você o segredo da lâmpada. Eu falei assim, peraí, a lâmpada é minha. Eu que desenvolvi. Eu sei o segredo. Eu quero ouvir de você. Ele falou, não, mas eu sei, mas eu quero... Eu falei, então, faz o seguinte. Vou te fazer uma única pergunta sobre a lâmpada. Se você responder, dependendo, eu te falo o segredo da lâmpada, eu até te dou ela se você quiser. Eu te dou de presente ela. Mas eu vou te fazer uma pergunta. No que você quer acreditar? Naquilo que a gente sente, mas não vê? Ou aquilo que o sistema já impõe pra gente? Você não pode, você não consegue, que é isso, que é aquilo, é isso, essa forma foi ligada assim, ele tem não sei o que, não sei o que. No que você quer acreditar? Aí ele fez assim com a sobrancelha, aí ficou quieto e falou, cara, obrigado, mano. Eu não quero saber. Eu prefiro isso, com essa dúvida na minha cabeça. Aí eu pergunto para vocês, no que vocês querem acreditar literalmente? Naquilo que a gente sente e não vê? Naquilo que o sistema já impõe pra gente? Maravilha, maravilha, muito inspiradora. Bom, essa eu não lembrava, sabia? Eu lembrava da mão, mas eu não lembrava dessa alternativa. Muito bem, um novo tipo de fé, né, Carol? Fé na vida. Hum. Bom, preencham aí para gente saber como é que a gente está saindo dessa conversa, né? Eu estou aqui com um sorriso incontrolável. Eu vou compartilhar. Espera aí, pôr na tela para todo mundo ver junto. Nossa, energizada, Ah, que legal! inspirada. Futuro presente, quero mais, energia limpa, energia fácil. Quem mais? Eu consegui entrar também, não? Consegue, tá no chat. Peraí. É só clicar no chat e aí já vai direto para lá. Rede coletiva, circuito, energética, inteligente, transformada, querendo fazer experimentação, né? Integração, tecnologia de quebrada, chave virada. Muito bom. Muitas reverberações, hein, Fábio? Lembrando que a gente já pensou, né, Lara, que as nossas orientações, consultorias próximas vão ser aí nesse laboratório aí maravilhoso. A gente Ai, a vai, gente falou isso. nós vamos Carol, a para lá. gente já combinou isso, que em algum momento a gente vai se Tô indo inspirar amanhã para diretamente. São Paulo, então. Vou Oh, baixar demorou! aí. Baixar por aí. Maravilha. Bom, só um lembrete aí, a gente está deixando no chat também um pedido para quem puder preencher e contar para a gente, né, como foi essa sessão e deixar os seus contatos para a gente seguir aí conversando também, né, a gente poder ter esse banco de pessoas inspiradas, interessadas nessas temáticas. Então, esse é o caminho. Então, muito bem, são 11h59 aqui. E obrigada, Daniela. Realmente, uma aula incrível. Obrigada por você, por vocês, cada um que abriu a agenda, né? Muito importante essas agendas todas intensas,
cada um que abriu a agenda para estar aqui conosco. Ao vivo é sempre muito gostoso, né? Porque a gente tem essa oportunidade de troca, mas também, né, quem vai receber toda essa inspiração depois, gravado também. Que bom que a gente pode ter a tecnologia levando mais longe, né, essa fala, essa possibilidade, essas inspirações, esse repertório todo, né, para a gente criar novos caminhos aí e resgatar alguns caminhos também, né, quando a gente fala dos saberes tradicionais e somar com os novos caminhos. Então, eu queria agradecer muito ao Fábio. Primeiro a Carol, né? Carol que criou essa provocação para todo mundo estar junto. Então, Carol, muito inspirada também, né? Ter trazido essa possibilidade para criar esse vórtice, né? De boas energias, das melhores soluções. E Fábio, por ter essa história de vida tão incrível, né? Ele é tão permacultor, né? Na permacultura a gente fala, né, que a gente não pode perder nem o pio da galinha. E eu vejo que o Fábio faz isso. O Fábio faz isso, ele aproveita tudo, né? Então, ele é uma alma profunda de permacultura aí e colocando a serviço aí desses melhores caminhos. Fábio, muito, muito obrigado por estar conosco. Bem, eu que agradeço imensamente, né, toda a coordenação, todo mundo que teve, né, tirou um tempinho para poder estar aqui hoje nesse início de manhã, né? E feliz, cara, muito obrigado mesmo, Li, Carol, pela todo o suporte, né? Muito, muito bom, cara, é muito bom mesmo. Fiquei muito feliz, obrigado pela oportunidade. Bem, estou à total disposição. O Instituto Fala da Paz também está de portas abertas sempre, né, para todos e todas que quiserem vir para cá, passar um tempo com a gente. Já vou deixar um spoilerzinho agora, terceiro domingo do mês. Né, a gente tem aqui o nosso samba de comunidade, que é o Samba na 2. Samba na 2 por causa da Rua 2, né? Aquele lugar que ninguém passava, agora todo mundo quer vir. Então, o Samba na 2 é um samba de comunidade que a gente tem aqui, né? Ele vai ser nesse espaço do galpão, nesse lugar que a gente já está começando a levar todo esse conceito. A gente já começou com a reforma desse galpão também, telhado, acústica, para começar a criar esse polo cultural, né, de cultura e tecnologia e comunidade nesse lugar. Então, terceiro domingo do mês, tem Samara 2, todos convidados. E olha, estou deixando aí no chat algumas formas, né, de contato com o Fábio, Boa, Insta, Instituto Favela da Paz, então Periferia Sustentável. Se o Fábio quiser deixar mais algum, você complementa aí. tá bom. Mas que incrível, mais uma sessão que a gente mergulha um pouquinho mais, né, nessa jornada aí com as 6 comunidades. E seguimos conversando. Quarta-feira teremos a Isabel trazendo esse tema água, que também é essencial à vida, essencial às comunidades, essencial a todos nós. E a gente vai dar mais um passo aí juntos aqui. Tá bom? Fábio, um grande beijo. Carol, Li, obrigado pela companhia nessa facilitação. E obrigado pela presença de todos aqui juntos nessa conversa.